Olá, olá a todos, queridos, bem-vindos, bem-vindos, bem-vindos. Começando mais uma live, nessa série de lives, Minha Caminhada com Jesus. Fabinho, seja bem-vindo, Fabião. Fabinho não, Fabão. Bem-vindo, meu querido. Seja muito bem-vindo. Hoje é a primeira live com convidados, né? Vou entrar aí numa série de lives com convidados. Hoje, primeiro convidado, o pastor David Azevedo, da ACIB Boston. Grande amigo, grande irmão em Cristo. Vai estar compartilhando um pouco hoje da trajetória dele, a caminhada dele com Jesus. Vivi, bem-vinda, minha irmã, saudades. Vai contar um pouco da trajetória dele, daquilo que ele tem vivido, né? E também o ministério, né? Os desafios do ministério, do presbitério como pastor ali na CIB Boston. Olha, ele já está aqui. Já vou chamar ele já. A gente não vai perder tempo não, hein? Sejam bem-vindos aí, pessoal que está entrando. Pessoal, aí embaixo tem encaminhar um aviãozinho aí. Convida mais pessoas, amigos, irmãos. Vai ser um tempo de comunhão, de aprendizado, de crescimento. Em nome de Jesus. Sejam bem-vindos aí quem está entrando. Deixa eu já chamar o pastor David aqui. Será que eu lembro como é que faz isso? Aqui, beleza. Céia, Marisa, bem-vinda. Acho que é a mãe do Matheus, né? Acho que sim. Seja bem-vinda, minha irmã. Vivi, saudades, minha irmã. Deus abençoe, viu? Gratidão pela sua vida. Foi aí, meu irmão? Rapaz, você tinha que ter me avisado, velho. Ah, e você não me avisou, velho? Não, ele tá errado aí, meu irmão. Vai poder? Pode. Pode, pode. Aí Tra- você já Traga. errou já faltou comunhão, velho. Já faltou comunhão. Não, não faltou não. Eu te mandei mensagem, acho que você não viu. Não vi, perdão. Eu, Rapaz. eu perguntei, será que se eu ir de manto vai escandalizar? Rapaz, onde você mandou essa mensagem? Agora? É agora. Na verdade, Ah, eu cheguei corrido em casa já. Fui tomar banho em 15 para 7. Aí, ah, rapaz, peguei a primeira coisa que apareceu na frente, bem dizer. então foi isso. Eu não vi, eu tava aqui preparando tudo, tava deixando aqui, arrumando o cenário. Eu não vi tua mensagem, mas tranquilo. É, aí até trouxe um paletó aqui, né? Falei, se uma coisa se escandalizar, eu meto um paletó em cima. Trouxe Presto Barber Gillette também ou não? É, não, né? Fiz voto, fiz voto. É. Não, mas brincadeiras à parte, o pessoal tá entrando aí. O pessoal falou aqui, o Guilherme falou o teólogo mais top. Eu acho que tá falando de você, meu irmão. Deus abençoe, Deus abençoe. Aí, ó. Tamo mais top e o mais fraco, né? Tem homens muito bons aí, mas Deus abençoe, graças Deus abençoe, meu irmão. Benção, benção. Pessoal, de novo, tem um encaminhar aí, tipo um aviãozinho aí embaixo. Se vocês puderem, encaminha para mais gente. Clica no coraçãozinho, dá um like aí para essa live chegar para mais gente também. Vai ficar gravado também esse conteúdo aqui. E vamos começar então, né? Vamos dar as boas-vindas a esse homem de Deus, esse querido irmão aí, tá com esse manto. São Paulino também, tricolor. Mas, meu irmão, seja bem-vindo. Primeiramente, gostaria que você se apresentasse para o pessoal, quem que é o David, né? De onde você é e tudo. E aí a gente vai desenvolvendo aqui. O intuito dessa live, conforme eu coloquei no post, está aqui o título também, é contar um pouco da sua trajetória, do seu testemunho, né? Com Jesus. A gente vai tentar ficar aqui dentro de uma hora, eu sei que é difícil, mas vamos tentando controlar daqui, tá bom? Sinta-se à vontade, se apresente para o pessoal aí, seja bem-vindo, meu irmão. Ok, eu fiz uma.
só para mim saber quais os temas que a gente vai trabalhar aqui, para mim não fugir muito, né? Certo. O áudio tá bom, tá legal, dá para ouvir bem? Creio que sim. Todos estão me ouvindo bem também, né? Que eu tô com o fone aqui para não dar eco e tô com o microfone aqui embaixo também. Então acho que tá dando pra ouvir legal. Para mim aqui tá ótimo também. Maravilha. Manda bala, meu irmão. Eu vou começar então, que nem eu começo nos meus vídeos. Shalom, shalom, graça e paz, a paz de Deus, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo exceda todo entendimento em Já todo o decorei. coração. O meu menino já decorou também, ele às vezes fala a mesma coisa. Glória a Deus. Meu nome é David de Azevedo. Eu sou natural de São Paulo, a terra do Glória, a tão conhecida terra do Glória. Eu sou de Cabriúva. Cabeúva. Cabriúva, Cabriúva Bonfim. Minha Hum, comum antes de vir embora para os Estados Unidos era Bonfim de Cabriúva. Cresci, né, em Cabriúva e tal. É, Tem 9 para 10 anos que estamos aqui nos Estados Unidos e parece até ser contraditório, mas foi uma palavra que Deus deu em cima de um púlpito lá em Cabriúva, no Santo Antônio, na boca do irmão Manezinho. Acho que quem é de Cabriúva conhece o irmão Manezinho. E então profecias que saiu da boca dele está se cumprindo hoje na minha vida. Então, creio, é creio. isso, Glória a isso Deus. é já, eu já dou essa introdução para dizer que eu não sou um crítico da congregação, Glória a não Deus. tenho raiva, não tenho ódio, amo a congregação, tenho um carinho porque a minha família toda é de lá. O meu avô é o cooperador mais antigo de Cabriúva, Cabriúva Ó, Centro. A Siri se intrometendo aqui, perdão. tá dando E, glória, tá dando glória. Sentiu comunhão. então, eu sou de Cabriúva, é, casado com uma esposa maravilhosa, Joseni, que também é de Cabriúva. Tenho 3 filhos hoje para a honra e glória do Senhor. É, dois são milagrão, 2 são milagres, que faz parte da minha conversão, principalmente a minha filha, Vitória, foi a peça fundamental da minha conversão. E hoje, né, temos de 6 meses o Victor, né, que também foi uma benção, né, Amém. foi uma benção. Nós descobrimos a gestação do Victor bem nessa transição aí, nessa caminhada de estar à frente de uma igreja liderando. Então, a fala que quando minha esposa engravidou do Victor foi quando eu comecei esse ministério. Então, o Ó, Victor aí vai ficar fácil para mim saber o tempo de ministério contando a idade do Victor. Então, esse sou eu, né? São Paulino, claro. Eu cresci dentro da congregação, vivi experiências maravilhosas lá dentro. O senhor falou muito comigo lá dentro, como eu falei. O que eu vivo hoje, o que eu estou passando hoje, foi promessas que saiu lá de cima. E pasmem, eu entendi e ouvi o evangelho dentro da congregação. amém. Glória a Deus. Dentro da congregação. Então, eu não saí com ódio, pelo contrário, eu saí de lá em paz. É, Gosto de congregar, é claro que eu seleciono, né, o Caio, onde eu vou congregar na congregação. Uhum. Sim. Infelizmente não tem como ir em qualquer lugar. E a gente Hum. sabe quem são os homens que estão comprometidos com a palavra de Deus. Então, ainda vou lá, embora aonde eu gosto de congregar, que é a minha ex-comum, entendeu? Que é Hulk 7. Abraço à Irmandade de Hulk 7, ao meu brother Johninho, o Johnny, pai e a, pai, pai, e a, pai e a mãe. pai e a mãe. Então, é nós, né, Cris? São Paulino. Daqui Eu também, 4 ó. O é, Rick, o Rick, o professor, pastor Bruno Leão, também estamos na comunhão. Daqui 4 anos é nós no Mundial agora de clubes. Meu irmão, É, o irmão, amém, amém, Rick, meu grande amigo, meu grande irmão. E graças ao Rick, né? Eu ia entrar nesse assunto mais tarde, mas aproveitando que o Rick está aqui, a última vez que nós estivemos juntos, e vamos dizer assim, tivemos a oportunidade de conversar mais, ter um tempo de mesa, de comunhão. Eu participei da ceia da CIB Boston, né? Foi no fim de semana do casamento do Brother Rick, então
Tem um dedo do Rick aí. Tem muita coisa na minha vida e também nesse encontro aí nosso da última vez que estivemos juntos, né? Irmão, mas conta para mim rapidinho e para todos nós que estamos aqui, quando foi assim que você se batizou? Quantos anos você tinha? Você contou brevemente aí, foi a questão da gravidez da sua esposa, foi parte do seu testemunho. Conta um pouquinho para a gente, se você puder resumir um pouco, só para a gente poder entender esse início, né, da sua caminhada com Jesus efetivamente. Amém, amém. Antes de eu começar, abração, Rick. Paz de Deus, meu irmão. Brotherzão Rick. A gente já conversa, ó, há muito tempo e tem um carinho enorme. Henrique É chique, fica é chique. chique. Rick é chique. Ok, eu nasci dentro da congregação, né? Me batizei em 2005, fevereiro de 2005. Reconheço o meu batismo. Tá? Uhum, Eu acho que a gente tem a mesma ideia. Eu não sei se você pensa da mesma maneira que eu. Por que que eu não quis batizar de novo? Porque eu reconheço o meu batismo dentro da congregação. Eu não batizei por medo, eu não batizei por pressão, eu batizei porque o Senhor falou comigo e eu tenho certeza disso. É claro que eu não entendia 100% o evangelho, o sacrifício de Cristo, mas Deus falou comigo face a face. Então, batizei em 2005. Eu tinha 15 anos, sou músico desde os 12, então hoje eu tô com 35 anos, então tenho uma caminhadinha de músico. Embora tenha um tempinho que eu já não pego no instrumento, né? A espada que eu pego agora é essa aqui. é, top. E eu comecei a tocar saxofone reto, tocar Hum, minha paixão, minha alegria. E é isso, a minha caminhada foi essa. É, Como eu falei, eu tenho um carinho enorme pela congregação, um respeito. É claro que se eu não estou dentro dela, se eu não permaneci dentro dela, porque tem coisas que eu discordo. E uhum, essas coisas que eu discordo foi um motivo maior que fez eu sair, uhum, infelizmente. E eu oro e peço para que o Senhor dê luz aos irmãos que mudem esses pontos que eu discordo, para que venha a ser uma igreja saudável, 100% bíblica. E eu costumo dizer que se um dia isso acontecer, se um dia isso acontecer, rapaz, vai ser difícil ter uma igreja boa, igual a congregação. Vai ser legal, difícil. legal. Então a minha conversão veio porque eu comecei a ouvir, eu fazia comum aqui em Hum, Drake, inclusive a primeira vez que eu te vi foi em Drake, com o seu Bombardino, né? rapaz. Não tem tempo, ó. E, e aí Deus tomou os caminhos, fui fazer comum em Rook 7, com o Johnny e Camaelias, havia muita necessidade, e Sim. foi lá que eu ouvi o evangelho. Glória a Deus. Eu Uau. lembro que a Maeli quis fazer ela começou a fazer um estudo bíblico, uma reunião de estudo bíblico, e deu o Uhum. nome na época. Isso eu estou falando de uns 4 anos atrás, 5 anos, 5 anos atrás. Isso foi É, antes da pandemia, durante ou depois da pandemia? bem antes, isso foi em 2019, 2018, 2000. Uhum. Eu acho que foi antes do meu menino nasceu, na época que o meu menino nasceu, foi antes da pandemia. Acho que foi Uhum. 2018. Uhum. Ela começou um projeto de estudo bíblico que deu o nome de Café com Bíblia. Esse Hum. termo hoje é bem usado hoje, mas na época não era usado. Ah, Eu tem que acredito que dar foi direitos ela que autorais para a mãe, hein? Tem que dar direitos autorais para a mãe. foi ela que deu esse nome. Aí lá tava eu, Dioninho, Zucchini, grande abraço Zucchini, homem de Deus também. E começamos e ela me fez o convite. Eu, cara, ignorante, não conhecia nada da Bíblia. Se perguntasse assim para mim quantos animais Moisés levou na arca, eu não sabia responder, entendeu? Não sei se vocês pegaram a piadinha. Mas. E ela me fez o convite. Ela perguntou se eu não queria trazer alguns pontos e tal. E eu falei, mas eu não sei nada. Não Uhum. sei nada. Nada, nada, nada. Ela falou, vê aí, que Deus colocar no seu coração. E aí aquilo entrou no meu coração. Aí eu peguei dois temas. Ela me passou os temas que nós ia fazer o estudo, e aí eu ia apresentar, e eu peguei dois temas. Ela pediu para me escolher dois temas, e eu escolhi a origem da Bíblia, ou seja, Uau, bibliografia, uau, e profecias messiânicas do Antigo Testamento, uau. entendeu? E eu comecei a estudar, meu irmão. Glória a Deus. Comecei a pesquisar a origem da Bíblia, como foi feito, desde o começo. Só de lembrar, eu já me arrepio aqui. E eu começava a chorar, meu irmão.
eu sabendo a história da formação das Escrituras Sagradas, aquilo me impactou e me trouxe um desejo. Falei, caramba, se eu sabendo o que está acontecendo, qual foi o processo de formação do fechamento do cano até a Bíblia chegar na nossa mão, é tão lindo desse jeito, pessoas morreram, tudo, muita coisa aconteceu. Imagina o que está lá dentro. Yeah. Se só para entender qual foi a formação da Bíblia, né? A palavra Bíblia é como se fosse biblioteca, é uma Uhum, enciclopédia com vários livros, por isso que recebe o nome de Bíblia, que é Biblion, que uhum. seria Deixa, biblioteca, né? deixa, deixa Deus te usar aí, viu, meu irmão? Você já falou pra mim que toca no teu coração também o chamado de mestre, o ministério de mestre. Sente-se à vontade. É que eu tenho, rapaz, vai me segurando aí, porque senão essa live vai longe. Então eu fiquei muito impactado. Eu falei, meu, eu preciso saber o que está escrito dentro. Eu preciso entender o que está dentro, porque só eu saber a história da formação da Bíblia é maravilhoso, me impactou. Imagina o que está dentro. Glória a E aí Deus. foi lá dentro. Aí foi a primeira vez que eu fiz uma apresentação, né? Assim, em cunho da aula. Uhum, Foi, né? Foi esse dia. E eu me apaixonei. Na verdade, eu sempre gostei disso. Eu uhum. sou bombeiro no Brasil. Hum, Entendeu? E eu dei muito treinamento para brigada de incêndio e tal. Então foi algo que eu sempre gostei. Então, quando eu fui fazer isso com a Bíblia, eu gostei. E aquilo me despertou mais desejo, principalmente que eu descobri muita coisa que, meu, me transformou. Então, aquele dia eu falei, caramba, eu gostei. Só que, infelizmente, acabou que não foi para frente, acabou, a gente entende o motivo, né? Não precisou uhum. trazer por aqui. Não. E só que aí brotou o desejo, falei, não, a partir de agora eu vou começar a ler, e comecei a ler, a estudar. Sozinho, Estamos aí sozinho. sozinho, Uhum, sozinho, sozinho. E eu falo, tomem cuidado, estudar sozinho é perigosíssimo. Perigosíssimo. Por quê? Porque quando você começa a estudar sozinho, você começa a pegar muitas fontes que às vezes não são confiáveis. E isso forma, você até conhece muita coisa, mas eu costumo dizer que é uma biblioteca com livros todos bagunçados, desorganizados. Então você não formula nada, você não tem base, e então foi muito complicado. E eu comecei a me e só, apaixonar porque não. se você me permite, meu irmão, e também fica uma confusão muito grande dentro da sua cabeça, por não ter, às vezes, não, por exemplo, nós que vemos de um contexto que não é incentivado, por exemplo, uma escola bíblica dominical já tem uma familiaridade com algumas escrituras, ou com o que nós cremos realmente e tal, quando você começa a bagunçar, aí bagunça sua mente completamente. Sim, sim, sim. É perturbador, chega a ser perturbador porque é complicado. E aí, voltando, eu acabei que não tem como se apaixonar pela cultura judaica. Eu sou apaixonado pela cultura judaica. E eu comecei Uhum. a entrar nessa área e tal. E isso começou a causar alguns problemas que a minha esposa falava ainda. Ela estudava, eu estudava escondido dela, ela não gostava. Ela era totalmente contra. Eu comecei a comprar a Bíblia, eu tinha uma bolsa, a Bíblia, aquela Biblinha pequena, né, que é a Biblinha de bolso que a gente leva na igreja. E aí eu comprei a minha primeira Bíblia, foi a King James, 1611, do Estudo Roman. E ali É eu a me. minha também. É, Foi minha maravilhosa, primeira, foi minha maravilhosa. primeira. É. E aí eu fui comprando mais e tal. E ela não gostava muito, que eu só tocava assunto de Bíblia, só conversava com o pai e com a mãe de Bíblia, um outro brother de Bíblia. Tudo que eu falava de Bíblia, porque eu estava entrando naquele mundo e a sede era grande. Como continua até hoje. A sede é Uhum. grande de conhecimento Sim. da palavra de Deus. E aí entendeu? Eu comecei a entrar muito na cultura judaica e eu fui pendendo para esse lado. Me apaixonando pela primeira aliança e aquilo foi eu vou cortar aqui, mas é longo. Eu sei que o senhor me mostrou que não era o caminho, sincretismo e tal, não é coisa, não. Falei, nós estamos embaixo da segunda aliança, da morte de Cristo. Amém. Eu não sou judeu para estar embaixo da primeira aliança. Então, graças a Deus, o Senhor me tirou. E esse é o problema de estudar sozinho, que nem o pastor Cris aí. É necessário ter um Ter um mentor. Foi mentor. aí que eu comecei a fazer uma teologia da Assembleia de Deus, Hum, um curso online da Assembleia de Deus, e eu comecei a fazer teologia ali. E quando eles hum, começaram a abordar assuntos, e foi o base, começo da teologia, isso há 4, 5 anos atrás,
5 anos atrás. Começou do base e eu não entendia nada. Ele estava falando em mandarim, entendeu? Começou a falar uns termos que eu não sabia. Eu falei, meu Deus do céu, cara, eu não sei nada que ele está falando. Se jogasse você numa salinha de escola de EBD, você ficava perdido, as crianças dava de... Exatamente, é isso aí, já pegou a chave, já pegou a chave. Porque para eles é comum, porque Sim. é a cultura de mim de EBD e tal, então Uhum. era comum. Mas para quem nunca teve isso, quando eu entrei, meu, eu falei, não, isso aqui não é para mim, não. Parecia que eu estava fazendo um mestrado, entendeu? Sem nunca ter feito uma faculdade. E aí eu falei, não. Aí eu continuei sozinho, foi quando apareceu o Alex, vamos fazer Essa merchan ia da ser minha Alex. pergunta. Essa ia ser minha pergunta. Quando que a Alex entrou na tua vida? Você é de qual turma? L2, L1, L3? Foi quando apareceu o Alex numa live lá do Bruno com o Stivanelli. Hum, Ele tinha começado a L1 e aí ele abriu vagas numa live a live que ele falou sobre a história da igreja. Sensacional, procurem lá. Ele fez 3 vídeos sensacionais da história da igreja. Eu sou apaixonado pela história da igreja. Ele fez 3 vídeos sensacionais lá. E no terceiro vídeo ele anunciou a L2, que foi onde eu entrei. Aí eu entrei na L2. Aí lembra que eu falei que eu tinha várias informações, mas tudo bagunçado? E aí eu tinha sim. entrado na teologia da Assembleia, mas não estava entendendo nada. Por quê? Porque eu não tinha base. Eu não conhecia disso aqui, ó. Eu não Uhum. conhecia o principal, entendeu? E aí Alex me ajudou, que ele organizou. O Bruno me ajudou a organizar aquela estante de livros bagunçada, entendeu? Então ele me deu a base. Ele me deu a base dentro do Evangelho. Você está fazendo a Alex também, você sabe muito bem. Eu sou da L2, já tem 3, 4 anos, né? 3 anos, 3 anos que nós se formamos. Então, foi aí. Aí foi um divisor de água, porque eu comecei agora a entender, né? Entender, aí terminamos o curso, o Bruno falou, ó, aqui agora é só a base, agora daqui para frente vocês continuam. E, cara, eu peguei desejo mais e mais e mais. E estamos aí, né? Hoje eu tô fazendo Fazendo, bacharel. vamos fazer uma propaganda da Alex, né? A Alex, ela tem sido transformador também, fora a unção que tem que estar sobre o professor, né, do chamado do ministério dele de mestre, fora a parte o ministério de pastor, mas tem sido incrível as conexões também, as experiências, os demais colegas, né, o quanto a gente aprende um com o outro e a maneira de ensinar, né, o método de ensino da sala invertida, onde na verdade, nós que damos as aulas, né? Então, nós que temos que fazer a pesquisa, nós que temos que preparar a apresentação. Então, é literalmente um aprendendo com o outro. Né? E tem sido incrível ver, eu não sei se ela está aí ainda, a irmã Nilceia é um exemplo disso. O meu grupo mesmo, a partir das apresentações, foram vendo como era importante apresentar. Então, no primeiro trabalho, gente que ficou quieta, não quis, não, isso não é para mim, eu não faço, não sei o quê. No segundo trabalho, todos se envolveram na pesquisa, tá? E você vê o crescimento, o desenvolvimento de cada um, tem sido incrível, né? Então, para quem não conhece, eu recomendo que siga e tiver a oportunidade de entrar nas próximas turmas. Quem ainda não quiser ir para um conhecimento mais avançado, tem o Jornada do Evangelho, que é um pouco mais enxuto, mas também tem muito conteúdo bom, né? Então, eu Assim, vou deixar aqui, fazer uma propaganda aí para Alex. Acho patrocina que é nós, assim. Lex. Patrocina É, nós. Mas, depois eu deixo aqui, mas vamos dar continuidade, né? A irmã Andréia falou aí, a irmã Andréia é da minha turma, é do meu grupo, ela tá dando depoimento dela aí, né? não, é maravilhoso. Então, o Alex foi um divisor de águas para mim, me ajudou muito, principalmente a organizar muita coisa. Então, aí fez todo sentido. Eu saí da Alex, terminei a Alex, e o Bruno aconselhou, ó, aqui é só começou, vocês continuem. E aí eu ouvi o conselho dele, hoje eu faço bacharel, fiz alguns outros cursos paralelo, soteriologia, escatologia, me formei no começo do ano em apologética, então hoje eu sou um apologista, ou seja, apologética é defesa da fé. Da fé. Então é algo maravilhoso. Mas voltando, né? Então hoje continuo estudando. Eu falo que estudar a palavra de Deus, a Bíblia, é que nem matemática.
Não tem fim. Não. Não tem fim. Não tem fim. E Alex, foi muito bom, foi muito bom. E voltando, então eu lembro que eu falei que minha esposa não gostava, ela não queria. E ela falava: você vai sair da congregação e vai virar judeu. Porque eu tava nessa vibe. Vai virar judeu, judeu. E ela, tipo assim, não quero mais ver. Teve discussão aqui dentro de casa, entendeu? Que ela não queria de maneira. Porque aquela mente que a gente sempre teve, né? Que não pode se estudar a Bíblia, Uhum. infelizmente. A letra mata. A letra mata, exato, a Uhum. letra mata. E esfria na fé. Exato, mas é completamente o contrário, né? Se a gente for analisar esse texto, é só ler o próximo versículo da letra É. mata, o Espírito vivifica. Lê o próximo versículo, quem tem dúvida. A Bíblia responde a Bíblia, ponto. Lê o Hum. próximo versículo que já desmorona toda Meu essa irmão, ideologia que a letra mata. aproveita que você tá com a Bíblia aí. Lê para nós, por favor, esse verso, se você Qual que puder. é Você lembra mesmo? onde é que tá? Você lembra onde é que tá, não? Senão a gente acha aqui. Não tem problema. Aqui, ó. Vai estar em 2 Coríntios 3. 2 Coríntios 3. É isso, verso 6. Creio eu. 2 Coríntios 3, verso. Verso 6? Sim, verso Uhum. 6, é. Verso 6 Você tá fala com assim: qual a versão, qual a tradução que você tá aí? eu tô com a NVI, você tem alguma de Ah, não, preferência? não, pode ser, pode ser. Uhum. Tô com a NVI. O texto diz: ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, aliança de Cristo. Sim. Não da letra, ou seja, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata e o Espírito vivifica. Aí tira de contexto. A letra mata e o Espírito vivifica. Aí vamos continuar no versículo 7. Aí olha o que Paulo fala. O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras. Uhum. Mas esse ministério de Cristo veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés. Perdão, tá falando da lei, né? Por Uhum. causa do esplendor do seu rosto, ainda que desvanecesse, não será o ministério do Espírito Santo muito mais glorioso, se era glorioso o ministério que trouxe a condenação? Então, para. Versículo 7, ele está falando assim: pois a letra mata e o espírito vivifica. Ponto. Aí ele continua no versículo 7. Vamos lembrar, meus irmãos, a Bíblia, nessa época, né, nessa época aqui, ela não tinha divisão de capítulos e versículos. Então, era uma carta. Era um texto, uma Literalmente, carta. era uma Uhum. carta. Uhum. Era uma carta. Então, pois a letra mata e o espírito vivifica. O ministério que trouxe a morte, que mata, foi gravado com letras em pedra. Uhum. Era a lei do Novo Testamento, que falava: se você se matar, adulterarás, vai ser apedrejado. Sim. Essa era a letra que matava. Mas o Espírito Santo, pela segunda aliança, essa vivifica. Eita glória, aleluia. Eita glória. É isso que o texto fala. A letra mata, mas Sim. o Espírito vivifica. A letra da lei, o legalismo, a Hum, religiosidade mata. Mas o Espírito Santo é aquele que dá vida. glória a Deus. Entendeu? Glória a Deus. É, voltando, senão a gente se empolga aqui. É, E aí, eu sei que comecei, a minha esposa não gostava e tal, não queria e tal, uma confusão, uma confusão. E aí começou os cursos da Alex, eu não participei das primeiras aulas ao vivo, eu não uau. participei, eu assistia gravado. Lembra do curso de teologia que eu fiz, que eu estava fazendo da Assembleia? Era um aplicativo, é um aplicativo que eu tenho até hoje. Eu camuflei, eu abri uma pasta e joguei ele lá dentro, porque eu não tenho que escolher da minha esposa, então ela sempre pegou meu telefone. Só que eu não queria, porque já estava dando confusão. E era tudo escondido. A Alex eu Uhum. assistia gravado no horário de serviço, as Uau. aulas gravadas, as primeiras aulas. E nós teve uma confusão e tal, que um dia eu peguei e falei para ela assim: ó, a partir de hoje você não vai ouvir mais eu falando da Bíblia, de Deus, de Jesus. Eu rasguei o verbo com ela, entendeu? Deus me tomou, estudava no banheiro. Or- Verdade, pastor Infelizmente é a Cris. realidade de muitos, né? A gente tem É, escutado algumas coisas, alguns do ministério, inclusive, que não participam, outros que participam, mas não podem ligar a câmera, né? Mas exato, entendemos, exato. entendemos, faz Entendeu? parte. Entendemos.
Entendendo? É o processo, é o processo. Uhum. E, e aí eu lembro que aquele dia o Espírito Santo me tomou, né? E eu rasguei o verbo com ela. Falei, ó, mas ela tava brava comigo e tal, não sei o que lá. E eu falei, cala a boca e você vai ouvir o que eu tenho que falar. E aí eu rasguei o evangelho para ela e falei assim: a partir de agora você não é mais inocente. Você sabe que a salvação está em Cristo e tal, e pronto. E a partir de agora você não vai ouvir mais eu falando nada. E continuei e tal. E aí passou uns dias, ela chegou para mim e falou assim: o que que é pentecostal e não pentecostal? Eu falei, Você falou, opa, opa. opa. Só que eu falei, não vou te responder. Eu falei para você que eu não vou entrar com você nesse assunto. Não, não, mas eu quero saber. Olha só como que é ignorância, que é um termo tão fácil, né? Eu falo porque eu passei por isso. E muita gente não sabe o que que é isso. Muita Uhum. gente nem sabe que a CCB é uma igreja, é a primeira igreja pentecostal, Pentecostal do Brasil. Uhum. entendeu? E aí quando falar, vocês são pentecostais. Eu não, eu sou de Cristo. Uhum. Eu sou da CCB, sou da graça, me perdoem, né? Mas é o que eu falava, é o que eu falava. Eu tô Uhum. repetindo o que eu falava. E eu falei, não, não vou te responder, não. Não, não, me responde, que eu respondi básico. Pentecostal é isso, Assembleia Pentecostal, e não pentecostal é universal, e fui, né, nessa linhagem aí para entender. Beleza. Sim. Passou mais uns dias, na próxima semana, ela chegou para mim e fez uma outra pergunta. Aí essa pergunta foi um pouco mais profunda que eu não lembro qual que foi. Aí eu falei, onde você tá vendo isso? Onde você tá vendo isso? Porque você não tá ouvindo mais eu falar de nada. Já quase beirando um mês. Ela falou, não, é que tô seguindo uma menina agora que ela faz devocional, falando a palavra de Deus e, e sabe, aí virou a chave dela, falou, pera, ele não tá errado. Uhum. Porque essa pessoa que nem é da denominação que nós somos, eu era da congregação ainda, Uhum. tá falando a mesma coisa que ele. Uhum. E ela começou a ver a vizinha que morava aqui, eu moro no apartamento 1, tinha a vizinha no apartamento 2, ela via que a vizinha fazia devocional e tal, e a vizinha da bola de neve, irmão. Da Uau. bola de neve. Ai, E ela pegou e ai, falou assim, meu, o, o errado não é ele. O errado tá em mim. sou eu. E o que que acontece? Eu fui um péssimo marido, não sou o melhor ainda, tenho muito que mudar. Eu fui um péssimo marido, horrível. Horrível, em todos os aspectos. E quando eu comecei a entender o evangelho, Jesus Cristo me transformou. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Amém. Jesus me transformou e eu comecei a ser uma nova pessoa. Glória a Deus. Ou seja, o homem velho morreu. Eu se Hum. fiz criatura nova. E ela começou a ver essa mudança. Ela falou: peraí, pô, ele não era assim. Hum. Entendeu? Meu casamento quase que acabou por várias vezes. Por várias vezes, por culpa minha. Por culpa minha. E, e ela falou: não, peraí, alguma coisa está acontecendo. E aí, passou um outro dia, ela chegou para mim e falou assim: o que que você acha de teologia? Eu fazendo escondido. O que que você acha de teologia? Eu falei, eu acho algo maravilhoso. Por Uau. quê? Não, porque essa menina que eu falei pra você que eu tô acompanhando, ela faz teologia. Eu falei, e o que que você acha? Ah, eu acho que nossa, eu achei sensacional, porque ela fala com propriedade e tal da palavra de Deus. Aí, irmão. Aí eu falei assim, e naquele dia que ela falou isso, era as nossas aulas da Alex, era de quarta-feira, se eu não me, se eu não Hum. se eu me lembro. Me ajuda aí, o pastor Cris. Acho que o pastor Cris também fez Lex. Ah, Marca uma live com o pastor Cris também, vou marcar, vou entendeu? marcar. Marca uma live com ele, tem grandes testemunhos aí também. Homem de Deus. Vou marcar sim. E, e Ele já aí, tá me seguindo aqui, eu tô seguindo ele, a gente precisa conversar, mas a gente já se segue já. É, é um homem de Deus, homem de Deus. Brother, eu não conheço ele pessoalmente, mas nós vamos conhecer. Se não for aqui na Terra, vai ser no céu, tenho certeza. Eita glória. E aí, no dia que ela fez essa pergunta, foi o dia que teve o estudo, ia ter a aula da Lexi. E aí eu falei assim, eu falei, o que que você acha? Eu acho muito legal, você vê que a pessoa fala com propriedade, sabe do que está falando. Falei, pois bem, eu estou fazendo teologia já tem um tempo, hoje é minha aula e eu não vou assistir gravado, eu vou assistir ao vivo. Hum. Ela falou, você tá fazendo teologia? Eu falei, tô. Aí eu sentei no meu sofá e assisti a primeira aula ao vivo, Uau. entendeu? Dentro de casa, e ela sentou do lado só espiando, só espiando. E foi uma aula maravilhosa e tal, nós estávamos em Mateus ainda, né? Uhum. Aquele livro que rebentou com a gente. Sei. E, Só e aí lapada, ela, né?
Só lapada, irmão, só lapada. É solo escritura e só para. Que nem tem uma irmã a irmã. Nossa, me fugiu o nome dela, uma irmã que tem um carinho enorme. Se ela assistir essa live, um beijo, um abraço pra irmã. Esqueci o nome dela, que ela falava que era soco no estômago. Ela dava É, soco na no boca estômago. do estômago, é. Era só soco no estômago. E aí ela começou a ouvir a primeira aula, e na próxima quarta-feira ela sentou do lado, entendeu? Sentou do lado, assistiu 3 aulas comigo, de, nem nós falamos em São Paulo, de tabela, né? Aham. Ela assistiu 3 aulas de tabela. E aí, na terceira aula, o Bruno estava anunciando, né, que ia abrir a L3. Ela virou para mim e falou assim: Eu quero fazer. Uau! Glória a Deus. Quando ela falou que eu quero fazer, terminou a aula, eu já mandei pro Bruno, já segura uma vaga para mim. Que é para não ter chance de. Que não é para ter chance de Você desistir. já E falou ela, em línguas estranhas. nossa, velho, foi só Deus. Aí, resumindo, ela se formou na L3, ou seja, o evangelho Benção, entrou dentro da minha casa, me transformou, está benção, transformando a nossa casa mais e mais. benção. Nós passávamos, às vezes, à noite discutindo, quebra-pau, entendeu? E quando Cristo entrou, nós já foi dormir tarde falando da palavra de Deus, Glória a Deus. Amém. entendeu? Então, o Evangelho mudou a minha vida, o Evangelho mudou o meu ser, o Jesus Cristo mudou a minha vida, mudou a minha história, mudou a minha família, mudou quem eu sou. Amém. Então, esse foi uma parte. Voltando um pouco à questão da conversão, tem alguma pergunta aí? Porque senão eu. Não, não. Se se alguém quiser fazer perguntas, fique à vontade de fazer pergunta para o pastor, tá? E é muito importante, o pastor está falando isso, é muito importante, né? Porque nós tivemos o caso de uma colega nossa que ela teve que sair do curso, ela saiu do curso porque estava sendo problema, causa de confusão dentro de casa, né? Então a gente vê realmente o quanto a ignorância, enquanto a ignorância não é a brutalidade, não é isso, mas a falta do conhecimento, né? A falta do saber acaba causando na pessoa e às vezes algo que poderia viver essa transformação, conforme o pastor está falando que ele tem vivido na vida dele, no casamento dele, na vida conjugal dele, né? A pessoa às vezes em prol de algo que ouviu, de uma doutrinação, de uma coisa que sempre foi a vida inteira, de uma religiosidade, de uma religião, acaba bloqueando essa plenitude, né? Essa Sim, abundância, do viver em abundância que Cristo fala, né? Também de, nessa de, área conjugal, né? É de, triste, mas é uma realidade e é uma realidade que muitos passam, né? Fala-se muito das esposas, das mulheres, mas tem homens também passando por esse processo. sim, 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 com certeza. E eu sei que, né, eu até anotei aqui, né, que para a gente abordar o assunto de testemunho de conversão, caminhada de fé, transição emocional, né? E o que eu falei aqui foi caminhada de fé, né? Uhum, Agora eu vou pular para o testemunho de conversão, que acontece antes. uhum, O engraçado é que nessa caminhada de fé, só para concluir, quando entendemos, né, e aí decidimos, né, sair da congregação e tal, de boa, de paz, sem, né, de paz, sem guerra com ninguém, que nem dizia Charlie Charlie Brown, Brown. Charlie Brown, sem guerra com ninguém. E beleza, saímos e tal. Só que a gente foi o que você disse, Caio, a religiosidade, entendeu? A religiosidade. Devemos entender que religioso é uma coisa e religiosidade é outra. Uhum, Todos que estão embaixo de uma religião é um religioso. Se uhum, nós estamos abaixo da religião cristianismo, nós somos religiosos. Nós estamos uhum, debaixo da religião, então somos religiosos. O problema é que dentro da religião há religiosidade, que é o legalismo. uhum. Então, eu não tinha barba. Essa barba que tá grande aqui é minoxidil, entendeu? O milagre foi minoxidil. E agora óleo de coco que você me aconselhou, eu passo óleo de coco agora. Lá vão me dizer que eu sou má influência, pastor. Pelo amor de Deus, pastor. Não, se a gente for pela Bíblia, rapar a barba é vergonhoso, né? Rapar a barba é vergonhoso. Somos religiosos por natureza, é verdade. E então, quando eu me libertei desses dogmas de religiosidade, bermuda, essas coisas, o próprio futebol, eu sempre fui São Paulino.
Uhum. Sempre mais, meu, não assistia. Eu era religioso, entendeu? Uhum. Então, quando o Senhor me libertou, comprei a camisa do São Paulo, voltei a torcer, voltei a entender. Para mim, sabe quem que era a escalação do São Paulo até 3, 4 anos atrás? Kaká e Rogério Ceni, entendeu? Então, e aí eu lembro que a primeira vez que eu coloquei uma bermuda e fui no Romeu e Julieta, que não sei se você conhece o Romeu e Tem Julieta, aí, de low, né? Uhum. e de Tem, Low, fui no Romeu e tem. Julieta, que é uma lanchonete brasileira, e, rapaz, eu já entendi o evangelho, eu já sabia de tudo, que não é pôr bermuda ou deixar de pôr bermuda, inclusive eu tô de bermuda e shorts aqui, que vai fazer você ir pro inferno. Porque eu parei para pensar, falei, caramba, e se na hora que eu estiver tomando banho? Hum, Se Jesus voltar nessa hora. uhum. Então, tipo assim, e aí eu peguei a bermuda e fui, né, no Romeu e Julieta. Mas a religiosidade, esse legalismo é tão grande dentro da gente que eu me senti mal. Mesmo Uhum. sabendo que não tinha nada a ver. Entendeu? E aí eu Sim. falei, caramba, olha a ferida que tenho dentro de mim. É um processo, né? É um É processo. um processo, é um Uhum. processo. Então, graças a Deus, isso vem sendo tirado e, por graça e misericórdia de Deus, estamos, né, trabalhando nessa parte para que pessoas também possam perder, né, Nós estamos auxiliando para que pessoas sejam curadas, né, Amém. dessas feridas. Amém. Haverá cicatrizes para lembrar, Eternas. e às vezes, sim, e cicatrizes, ela, ela nos traz lembranças de coisas boas e ruins, e fica ali para a gente saber de onde a gente veio, entendeu? Uhum. Mas elas se curam, assim como curou Uhum. muitas cicatrizes na minha vida, e eu agradeço a Deus que nessa caminhada de fé eu pude evangelizar pessoas muito próximas de mim no Brasil, que já eram condenados como mortos, porque caíram em pecado de De morte, morte. e Uhum. eu evangelizei, falei do evangelho e falei para essas pessoas que ela tinha salvação, e eles do outro lado, por ligação, por mensagem, me falavam: eu sou salvo em Cristo Jesus, eu sou Glória a salvo Deus. em Cristo Jesus. Glória a Deus. Isso é libertador. Glória Isso é libertador. Entendeu? Porque não há pecado que não há perdão, a não ser blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, todo pecado, fornicação, adultério, seja o que lá for, há perdão se houver a arrependimento. arrependimento. Eu Glória a falei no Deus. estudo bíblico, eu falei no estudo bíblico, e pode ser que toque alguém aqui, mas é a realidade. Ninguém vai para o inferno por causa do pecado cometido. Uhum. A pessoa só vai para o inferno porque não se arrependeu do Uau. pecado cometido. Uau. Uau. Entendeu? Então essa é a nossa caminhada de fé. Aí estamos aí nessa caminhada. E eu vou voltar um pouquinho no testemunho de conversão. Vou tentar ser bem breve, bem rápido, porque já passou 40 minutos, Jesus amado. E essa é a Eu parte não vou mais, mandar o irmão sentar, não. Pode ficar em paz. Eu não vou mandar o irmão sentar. essa é a parte mais demorada, é o testemunho. Como eu falei, então eu comecei a ouvir o evangelho dentro da congregação lá em Hulk 7. E a coisa foi entrando dentro do meu coração. E a gente foi entendendo algumas coisas e tal. E voltando um pouco, eu vou contar um testemunho aqui. É literalmente um testemunho que eu já contei várias vezes nas congregações aqui, já contei na internet também, que é onde você fez a pergunta lá atrás, por que que a minha menina faz parte dessa conversão? Por que Uhum. que a minha menina faz parte dessa conversão? O que que acontece? Antes, bem antes de eu fazer comum em Hulk 7, a Maeli, o Dioninho, o pai e a mãe, eu vou falar pai e Uhum. mãe, né, para não Tem? ficar Uhum. expondo eles aqui. É, melhor. O pai e a mãe pegou e falou assim: ó, David, nós queremos fazer uma visita para vocês aí na sua casa, a Irmandade de Hulk 7. E veio toda aquela Irmandade que você conhece, que a gente já teve lá Uhum. junto, nós já participou de oração junto, Uhum. né? Eu também era do movimento de oração, assim. Rapaz, para quem não sabe, o Caio era profetão. Né? Esse, Não existe japonês esse, profeta, não. Isso é lenda, gente. Japonês não, profeta não existe, é existe. lenda. É lenda. Existe sim, porque eu vi lá na casa do Baiano, ele fez todo mundo capotar lá. E Ai, Senhor. experiências boas, né? Sim, sim. Tivemos experiências boas. E voltando, aí ela pegou e falou: vamos.
nós queremos fazer uma visita para você, igreja, a Irmandade Hulk 7, então vem. E o inimigo lutou de todas as maneiras para que aquela visita não acontecesse. Você não faz ideia, eu não vou entrar nesse mérito para não ficar tão grande, mas o inimigo lutou de todas as maneiras e o Senhor surpreendeu, porque foi naquele dia que o Senhor começou uma obra na nossa vida. A obra é essa que estamos vivendo hoje, que contemplamos hoje. E vieram toda a Irmandade Hulk 7, nós tocamos, comemos e oramos. O sal desceu aqui em casa. E Deus deu para. Eu sou pentecostal, eu creio nos dons, eu creio na Amém. revelação dos Amém. dons. Amém. Amém. Uhum. Eu creio. E Deus deu para a mãe e ela apontou para minha esposa e falou assim para minha esposa: nós só tinha meu primeiro filho, o Taylor, que era recém-nascido. Ela pegou e falou assim para minha esposa: ó, vocês vão passar por um deserto muito cruel. E deserto é desespero, é solidão, é tristeza, é sofrimento. Tudo de ruim significa o deserto. Ela falou: então vocês vão passar por um deserto, mas estejam alicerçados na palavra. Glória a A Deus. mãe falou: estejam alicerçados na palavra, que o Senhor vai estar com vocês. E eu vejo que no final desse deserto vocês vão se deparar com uma flor muito linda. E essa flor vai exalar perfume, vai exalar. Vai ser a coisa mais linda. Essa flor se chama Vitória. Vitória. Eu amém. Amém, amém. E o que eu peguei? Material. Material, o Senhor vai me abençoar, vou ser dono de companhia, vou ter um castelo aqui, vou ter uma mansão no Brasil. Peguei no material, a carne que é isso. E o Senhor falou: sabe de nada, inocente. Sabe de nada. Passou uns dias, bateu a pandemia na porta. Entendeu? Aquele lockdown terrível que teve aqui. Muitos empregos, muitas portas de emprego fechando e tal. E o Taylor novinho. Minha esposa foi acometida, ela passou pelaquela enfermidade que há muito tempo atrás eu falava que era espírito, chamado depressão, e é uma enfermidade. Deus pode curar, mas precisa sim de um tratamento psicológico. Ela foi acometida, passou por isso, e foi uma época, cara, um deserto. E para ajudar, na época que ela estava nessa enfermidade, começou a tomar medicamento de depressão, veio uma notícia: ela estava grávida. Uau. Para melhorar a situação, pandemia, um recém-nascido em casa, ela com essa enfermidade e grávida. E grávida, engravidou. Ela não queria, quando ela fez o teste e deu positivo, eu já peguei aqueles medicamentos e já escondi dela, que era para ela não tomar, e ela, rejeição, ela não queria criança, não queria, eu falei: você vai abortar? Você não pode abortar. Você é crente? Você não é crente? Você vai abortar? Não, mas eu não quero, e eu comecei a orar. Resumindo, quando ela aceitou a gestação, demorou as 2 semanas, isso, e para a mulher é muito mais complicado. Quando ela aceitou, né, por todo o cenário que nós estávamos vivendo, ela pegou e falou assim: ok, se Deus permitiu, então que venha. Quando ela aceitou, Deus libertou ela da depressão. Amém. Eu creio. Glória a Deus. Glória a Deus. E é engraçado porque quando nós descobrimos, ela contou para uma amiga nossa, que é muito amiga, e são católicos, entendeu? Mas são irmãos, é quase mãe nossa, né? Ela não tem Instagram, mas Silvana, amamos você. E a minha esposa foi entrar em contato com a Silvana e falou e tal. A Silvana falou: Jô, fique em paz, se Deus está dando, ele tem alguma coisa, ele tem um propósito na vida de vocês. Glória a Deus. Olha só, Deus tem um propósito na vida de vocês. Deus não dá, ela usou, Deus não dá uma cruz que ninguém possa carregar. E foi aí, essa foi a transição. Quando ela recebeu, foi curada e tal. Beleza, aí tal. Eu sempre tive vontade de ter um casal, um menino e uma menina. E eu falei: vai ser uma menina, né? O do Taylor tinha acertado, da Vitória, eu falei: vai ser uma menina, é um casal. Aí, quando foi fazer a gestação o pré-natal, resumindo, quando foi fazer a primeira gestação dela, o primeiro pré-natal, primeiro pré-natal, ela já estava de 3 para 4 meses. Ou seja, no segundo pré-natal já descobriu o sexo da criança. E aí descobrimos o sexo no meio da pandemia, entendeu? Meio da pandemia. Tava batendo a pandemia, né, 2019 isso. E quando fez, aí descobrimos num dia, foi numa quarta-feira, ela fez a ultrassom, descobrimos que era menina. Na quinta, na sexta-feira a clínica ligou
para minha esposa e falou: ó, você precisa voltar aqui para a clínica porque tem alguma coisa errada com a sua menina. Hum. E aí eles ligaram para minha esposa e falaram e marcaram para ela voltar na segunda-feira. E no telefone, os médicos aqui, eles não têm senso, né? Não. Ele falou: ó, a sua filha, a sua gravidez é de risco, você pode perder a qualquer momento. E a sua filha, ela, resumindo, ela vai nascer um vegetal. Ela não vai andar, não vai falar, ela vai ser um vegetal se ela sobreviver. E eles até aconselharam fazer um aborto, ela falou que não queria, né? E naquele dia eu fui buscar a palavra, falei, eu preciso buscar a palavra hoje, uma sexta-feira, fazia comum em Drake, fazia comum em Drake na época. Falei, vou buscar a palavra, hoje tem culto em Drake, vou buscar a palavra para ver o que o Senhor fala. Só que o Senhor falou que sabe de nada, inocente. Lockdown, as igrejas fechou naquele dia. Hum. E para onde Uau. eu fui? Para onde que eu fui ouvir a palavra? Até então eu não sabia que a Bíblia era a palavra de Deus. Para mim ela continha a palavra de Deus. E eu Uau. lembro que naquela noite, eu estou resumindo bastante, eu lembro que naquela noite eu fui orar de madrugada, minha esposa chorando, conseguiu dormir e tal, e eu de madrugada na minha sala, na mesma sala, quando nós recebemos uma visita da Irmandade de Route 7, eu joelhei no chão, peguei aquela biblinha pequenininha que eu tinha, que eu falei, de bolso, que ficava dentro do Uhum. instrumento, e falei, pai, acho que foi a primeira vez que eu fiz uma oração de verdade. Sem falar bonito, sem, né, altíssimo Deus, não. Eu falei, pai, Intimidade, né? aquela Na intimidade. posição de filho, sabendo quem era o na- pai, né? Exato, exato. Ah, Falei, pai, se a Bíblia é a tua palavra, fala comigo, foi. fala comigo. E eu vou abrir aqui. é, e eu fiz um negócio que eu não aconselho ninguém a fazer. Eu tava pra dar esse conselho, mas tudo bem, vai lá. Que se chama bibliomancia. Isso se chama bibliomancia. É quando você pega a Bíblia. Mas eu tô tentando, que eu tenho anotado aqui. Gente, só enquanto o pastor acha ali rapidinho, vocês que estão ao vivo aqui, aproveitem. A gente vai deixar fluir aqui. Depois, quem assistir gravado também, sinta-se à vontade, mas eu vou fazer alguns cortes depois, tá? Então, deixa Deus te usar aí, meu irmão. Não se preocupa não, que depois a gente faz os cortes. Eu anotei alguma Bíblia aqui. Estava na NA. Então eu fiz naquela oração, eu fiz a bibliomancia. Eu abri a Bíblia, aquela pequena Bíblia, e meti o dedo. Isso é um perigo, tomem cuidado. Deus fala dessa maneira? Fala. Ele falou Pode falar, comigo. né? Pode falar. Pode Uhum, falar, porque falou uhum, comigo. Mas é um uhum, perigo porque você tira o texto fora de contexto. Isso é uhum, perigoso. É a mesma coisa lá, você mete o dedo lá e mete o dedo em cima lá, a letra mata, o espírito vivifica. É um perigo isso. uhum. Só que o Senhor é tão misericordioso que quando eu fiz isso, eu pus o dedo em cima da página, caiu em 119 de Salmo. Ou seja, eu tinha que ler os dois lados para me entender, irmão. Eu tinha que entender o contexto. E aí, caiu em 119 de Salmo, aí eu li, né, do versículo 74 até o versículo 130. E aí eu vou ler o versículo 81, né, até onde der, aqui rapidinho. E eu comecei a ler. A minha alma desfalece aguardando a tua salvação, porém espero na tua palavra. Os meus olhos esmoreceram de tanto esperar a tua promessa. Eu pergunto, quando me consolarás? Já me assemelho a um odre de fumaça, mas não me esqueço dos teus decretos. Quando vêm os seus dias do teu servo, quando me fará justiça? Quantos que perseguem, para mim abrigam as covas dos soberbos, que não andam conforme a lei. Todos os teus mandamentos são verdadeiros. Ajuda-me, pois sou perseguido injustamente. Eu não vou ler todo aqui, precisa ler o contexto todo. Quando eu comecei a ler as duas páginas, eu falei, qual das duas agora, né? Que é o mesmo capítulo. Eu comecei e falei, eu vou ler.
e quando eu comecei a ler, o Senhor falava da palavra, de crer na palavra, de estar presente na palavra, no decreto, na lei, que Deus ia cumprir, que Deus ia fazer referente à palavra. E eu entendi que o Senhor ia operar. Amém. Eu entendi que o Senhor falou amém, fechei a Bíblia, orei e fiz essa oração. A oração que Jesus Cristo nos ensinou em Mateus. Pai nosso que está nos céus. Só que eu não fiz aquela reza. Eu falei, Pai, o Senhor tem poder de cura. Glória a Deus. Mas se for da tua vontade, cura. Se não for da tua vontade, não cura, mas me capacita. Que em tudo seja feita a A tua vontade. e não a minha. Uau. Glória a Deus. E aí eu saí daquela oração em paz. E aí, isso foi já no final de semana. Na segunda-feira, minha esposa ia para o hospital de Boston, né? Passar com um especialista, onde tinha as melhores máquinas e tal, não sei o que lá. E aí, quando ela foi sair de casa, ela falou assim, amor, vamos morar junto, eu quero que você ore. E eu fiz a mesma oração. Pai, que seja feita a tua vontade, não a minha. Se for para libertar, liberta. Mas se não for para libertar, nos capacita. E aonde eu for, seja lá o que você fizer, Pai. Que o Senhor fizer, eu te glorificarei por onde eu passar. Minha esposa foi para a clínica, pandemia, tudo fechado, lockdown, os primeiros dias de lockdown. Ela foi com essa amiga nossa, Silvana. Não deixaram a Silvana entrar, ela ia traduzir, ela fala inglês muito bem, não deixaram, levaram uma tradutora portuguesa, que falava a língua portuguesa e tal, e aí começou a fazer todos os exames e tal, resumindo bastante. E aí chegou no laudo, a médica veio, a perita veio, passou por todos os tipos de exame e tal, a médica veio e falou assim, ó, você está preparada? Ela assinou uma carta de responsabilidade, né, falando que não queria tirar a criança e tal, tal, tal. Passou por todo o processo, ficou algumas horas lá pela manhã e eu em casa com meu recém-nascido, que era o Taylor. E o Taylor devia ter uns 7, tava quase um ano, não era recém-nascido, era quase um ano. Foi na época do aniversarinho, foi a época de um ano dele que nós descobriu a enfermidade. Tava com um ano isso mesmo, um ano. Aí ela pegou e falou: você tá preparada para ouvir o que a medicina tem para te dizer? Ela falou: tô. Aí a médica começou a falar assim: ó, nós estou analisando os exames antigos, a sua filha, a sua menina, nós não tinha nome ainda, não tinha dado nome, porque nem pensamos em nome. Era o menor dos problemas, era o nome da criança. Aí ela falou assim: aqui tá, constou, né, na ultrassom uma enfermidade, no sangue, quando dá. Eu não lembro da enfermidade, que eles falou em inglês, e não lembro, mas falou assim: quando consta no sangue 4 ponto alguma coisa, a criança já tem essa enfermidade. O seu sangue deu uma alteração de quase 9. Uau. E a ultrassom também mostrava tudo isso e tal. E qual que era a enfermidade? Uma má formação na coluna que puxava o cérebro dela para baixo. Uma Meu má Deus. formação na coluna. Então, por isso que ela ia ser um vegetal se ela sobrevivesse, se ela nascesse e sobrevivesse. E tinha a questão da gestação de risco, que a placenta dela estava baixa, então ela podia perder a qualquer momento. E aí a médica pegou e falou assim: ó, fizemos todos os exames e eu tenho uma coisa para te dizer. A sua filha está perfeita. Glória a Deus. Aleluia. Amém. 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 A sua filha está perfeita. E aí foi um turbilhão para ela naquele momento. A tradutora entrou em choro, porque não sabia o que estava acontecendo, né? Simplesmente pegou o barco andando. E aí minha esposa perguntou: mas e a minha placenta? Como que tá? Eu corro risco aí na minha gestação? A médica falou assim: por algum motivo a sua placenta voltou para o lugar correto, onde ela deveria Glória a estar. Deus. Aleluia. Minha esposa saiu do hospital e me ligou. E eu aqui em casa, na mesa, em oração. Comunhão. Falei: o senhor falou. O senhor falou e eu creio que ele vai cumprir. E aí minha esposa ligou, chorando, e deu a notícia. Quando ela deu a notícia, eu lembrei da visita da Irmandade de Hulk 7 na minha casa, o deserto. Que foi um deserto que eu não desejo nem o meu pior inimigo que eu passei. E aí eu lembrei daquela visita que Deus deu para a mãe,
E eu lembrei, aí eu virei para minha esposa e falei assim, eu já sei o nome da nossa filha. Vitória. Glória a Deus. Então Deus minha sabe. menina chama Vitória e o testemunho não acabou, agora que ele vai começar. Ai, Agora que ele vai começar. Por isso que eu falei que é longo, eu tô resumindo muito, muito, muito. E a, na hora que eu entendi, falei, a Vitória, resumindo, dando um salto para frente, a minha menininha com a Vitória com menos de um ano, acho que é um ano mais ou menos, não tinha nem um ano. Como é o nome daquele bagulho que o adulto tenta ficar em pé e morre de medo, que você vai para frente, ele anda, overboard? Overboard, o nome daquilo lá? man. Hoverboard, não sei, não lembro agora. Que tem Mas duas eu sei qual rodinhas, que é. Aham, sim. elétrico. Aham. Vou Entendeu? achar aqui. Vai falando aí que eu vou achar aqui. Nós foi na casa de uns amigos e tal, e o menino tinha ganhado de Natal. E ela ficou olhando o É, menininho andar, hoverboard. 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 Uhum. Ela pegou e do nada, ela tinha menos de um ano. Ela montou em cima daquele negócio e começou a andar. Eu tenho um vídeo no meu Instagram. Quem aí no meu Instagram vai lá embaixo, vai ver. Né? Ainda eu coloquei assim, né? Olha o meu vegetal. Porque quando eu ouvi ela andando em cima daquilo, eu falei assim, a medicina falou que ela não ia andar, não ia caminhar, não ia fazer nada. Ela tá fazendo um negócio que eu não me arrisco a subir em cima. Aleluia. Glória a Deus. Mas como voltando, e quando eu fui agradecer a Deus pelo milagre e tal, e aí eu comecei a estudar, e eu li o 119 de Salmos várias vezes, não vou entrar nesse mérito, mas o 119 de Salmos precisa entender o contexto. O 119 de Salmo, ele é um salmo escrito pós-cativeiro babilônico. Pós-cativeiro, ou seja, Israel ficou cativeiro babilônico por 70 anos, aí sai Neemias e Esdras e começa a reconstruir o templo, aí a cidade e tal. Nesse momento, 119 de Salmo é escrito. Por quê? Porque o povo já havia se perdido no na palavra de Deus. O povo não sabia mais o que era a palavra de Deus, porque deuses pagãos tinham entrado em Israel, eles viveram 70 anos, uma geração dentro da Babilônia, que era totalmente pagã, então quando eles são libertos, eles não conhecem mais a palavra de Deus. Eles não sabem da que as escrituras era a palavra de Deus, e é o que eu perguntei, se isso aqui é a palavra de Deus, o senhor fala comigo. E aí foi naquele momento que eu tive a certeza. Então, o maior milagre não foi a minha filha ter saúde. Foi o evangelho ter entrado em mim, naquele dia eu ter certeza que a Bíblia era a palavra de Deus. E foi através desses versículos 119 de Salmos, que o Senhor falou, a Bíblia é a minha palavra de Deus. E É a aí, depois metanoia, disso, né? É a metanoia, isso, né? É a mudança, então, de mentalidade, realmente. e aí naquele dia eu fiz um voto. E eu fiz um verdadeiro voto. Eu posso quebrar um castelo aqui de areia? Voto não é aquilo que você faz e você sobe lá na igreja para falar, vim aqui pagar meu voto. Isso não é voto, isso é barganha. Isso é barganhar com Deus. Eu fiz um voto naquele dia. Eu falei, quando eu orei, né? Quando eu orei, eu fiz aquela oração no desespero, como um filho. Eu falei, pai, não, minto. Quando eu agradeci, eu falei, a partir de hoje, quando eu fui agradecer, a partir de hoje, eu vou me dedicar dia e noite na tua palavra até que eu morra. Isso é um voto. Ele é eterno. Assim como foi com Nazireu, Sansão, ele é um voto eterno, assim como foi com Samuel, é um É um voto pacto, eterno. né? É É um um pacto, pacto né? eterno, entendeu? E eu fiz não porque eu queria receber alguma coisa, mas porque eu entendi que eu fui agraciado pela misericórdia de Deus e falei, a partir de hoje, eu nunca mais me afasto da tua palavra e por onde eu for, eu vou pregar este evangelho que me salvou, que me libertou e que me transformou. Amém. Amém. Então esse foi o meu testemunho de conversão completamente resumido. Detalhe, lembra que eu comi da boca da minha filha, da Vitória. Ela é bênção. Bênção. E eu dou graças a Deus por o evangelho ter me alcançado, eu ter aceitado e feito esse pacto, esse voto com o Senhor, que agora eu consigo, agora eu entendo o que é verdadeiramente instruir o filho nos caminhos de Deus.
O teu verdadeiro ministério começa em casa, né? E a tua família. Esse é o Exato, teu primeiro exato. ministério, né? Você tem ideia, Caio e os demais irmãos, é que aqui estão. O que eu entendi com 32, 33 anos, 32, que eu tô com 35, 32 tem 3 anos, 30 anos, foi quando eu comecei a entender alguma coisa. Mas o que eu entendi com 32 anos, os meus filhos entenderam com 1 ano e pouco, Ó, que a cruz de Cristo nos redimiu. amém. Entendeu? Eu tinha pavor, ódio da cruz. Quem nunca? Eu Quem nunca? falei isso na live semana passada, né? É isso aí. Justamente, né? Meu Se eu Deus. pudesse, eu tatuaria a cruz na minha testa, para lembrar do sacrifício de Cristo. Entendeu? E hoje, meus filhos, quando eles olham qualquer objeto, não vou ter fácil aqui, vou ter que procurar. Mas quando eles lembram de qualquer objeto em formato de cruz, você sabe o que eles falam? O Isso o quê? Taylor Fala tá pra com nós. 6 anos, a Vitória tá com 5, mas eles falam isso desde os 2 anos, 1 ano e meio. Quando eles olham a cruz, eles falam assim: Jesus na cruz de castigo por mim. Uau. Uau. Glória a Deus. E o Taylor, o primeiro desenho que ele fez para mim, que eu acho que deve estar aqui, tá aqui. O primeiro desenho que ele fez para mim, que é isso aqui, ó. Eu não sei se vai dar para ver. Tá lá? Eu sei que é o primeiro desenho que ele fez. Eu não coloquei a data, mas faz tempo. Ele desenhou uma cruz, tá vendo? Ele desenhou Aham. uma A cruz. cruz Aham. e um hominho. E aí eu Aham. perguntei para ele o que que era. Ele falou: isso aqui é a cruz de Jesus. E eu falei: e esse é o papai? Ele falou: não, esse é Jesus. Uau. Glória a Teologia, Deus. irmão. Uhum. Teologia. Jesus não está na cruz. E pode ver que ele está elevado, ele está no alto. Então, A cruz está vazia, porque ele vive. sim. Ele fez isso com 2 anos de idade. O que eu Glória a levei Deus. 32 anos para entender. Glória a Deus. Entendeu? E quando eu tava, só para finalizar aqui, né, que nem você falou que o nosso ministério começa dentro de casa, eu tava dentro da teologia, eu já tinha tava finalizando a Alex, eu já tinha finalizado a Alex. Eu gosto muito de alguns pontos dentro da sistemática, Hum. entendeu? Cristologia, escatologia são áreas que eu amo. Escatologia e cristologia, né? A divindade, né? Quem é Cristo, eu amo. E eu comecei a estudar ponto a ponto quem era Cristo. Entendeu? Fazendo a ponte da Trindade, eu tentei entender quem que era a Trindade. E aquela conta não fechava na minha cabeça. Como que pode? 3 em 1. É sobrenatural, não existe. Aquilo bugou a minha cabeça, que eu perdia noites sem entender, porque eu queria entender a A Trindade. Trindade. Que para mim não fazia lógica, não tem como. É Uhum. impossível, entendeu? Porque a Bíblia fala que Jesus é o Filho, que ele é o primogênito e tal, e agora como que ele é Deus? E aí eu lembro que eu estava deitado na cama, a Vitória tinha 1 ano e pouquinho, ela nem falava, ela nem falava, e ela deitada comigo na cama e eu meditando naquilo que eu estava estudando e tal, mas cabeça pilhada, a ponto, meus irmãos, de virar já um incrédulo e não crer mais, achando que era tudo mentira, que o que estava aqui dentro, porque a gente tem que tomar cuidado, né, com da fonte que a gente vai. A gente tem que sempre, sim, pedir a guia do Espírito Santo para que ele esteja conosco em todos os estudos, porque senão a mente ela buga e o espírito maligno, o Satanás, ele aproveita dessa oportunidade. E então começou a entrar uma incredulidade. Eu falei, será que é verdade o que está escrito dentro da Bíblia? Será que é verdade? E, e aí ela virou para mim, a minha menininha, a Vitória, e virou para mim, não nem falava, ela virou para mim, ô, Caio, isso aqui é para quem crê. Eu creio, meu irmão. É para quem crê. Ela não falava. Ela virou para mim e falou assim: papai, Jesus é Deus. Uau. Desse jeito, vocabulário perfeito, dicção perfeita. Ela não falava. Eu creio. Ela tinha 1 aninho. Ela tinha 1 aninho. Ela falou: Jesus é Deus. E virou pro lado e continuou brincando com a mãozinha. Glória a Quando Deus. ela falou isso, eu comecei a chorar. O Espírito Santo me tomou e o Senhor falou dentro do meu íntimo: você não precisa entender, você só precisa aceitar. Uau. Não se explica a Trindade, se aceita a Trindade, porque João fala, no princípio era o Verbo, e o Uhum. Verbo
estava com Deus e o Verbo era Deus e ele se fez carne e habitou entre nós. Depois Paulo também fala que ele é a manifestação visível do Deus invisível. Visível. E depois ele fala para Felipe, você pede para mim te mostrar o Pai, mas quem vê a mim vê o E ver o Pai. Pai. Eu li isso. Sim. Então, esse foi o meu testemunho de conversão, foi, Glória a foi, Deus. foi através da vitória. Então, o maior, é, ela, o maior milagre, né? O maior milagre foi a minha conversão. Não foi, é claro que a cura da minha filha foi algo sobrenatural. É uma benção, né? Uma É graça, uma né? benção. É uma Mas aí benção. foi uma coisa que quando eu aprendi na Lexi, e aquilo me marcou muito, entendeu? E o Bruno falou o seguinte: o milagre vem em seguida de um convite. Todo milagre vem em seguida de um convite. E foi através do milagre da vitória que eu recebi o convite de me aprofundar, de entender o evangelho, da conversão. Então, o milagre foi a minha conversão e a conversão da minha casa. Esse foi o maior milagre. Então, esse é o meu testemunho de conversão. Benção, benção. A Marielle fez uma pergunta ali, meu irmão, rapidinho. Se você conseguir explicar rapidamente, da forma simplificada, daquilo que você entendeu nesse processo, ou daquilo que você acredita, né? Do que seria a Trindade, né? Nossa, irmã, Tá? É bem um assunto longo, eu sei. eu vou falar bem rápido Uhum, para não, porque você tem que mergulhar em muitos textos e tal, porque gera muita confusão, né? Quando você analisa alguns textos que apontam Jesus como filho, uhum, entendeu? Como filho. Mas para você entender a Trindade, Pai, o Filho e o Espírito Santo, primeiro, essa palavra Trindade ou Trinity não está na Bíblia. A palavra Trindade não se encontra na Bíblia, mas o conceito, sim, o conceito se encontra na Bíblia, né? O termo Trindade, essa questão, ela foi desenvolvida, foi estudado anos depois, no século V, por aí. Alguns vão falar que foi no Concílio de Nicéia, mas não foi. O Concílio de Nicéia, em 300 e alguma coisa, foi para falar da divindade de Cristo, se ele era Deus ou não. E uhum. aí deu uma pinceladinha sobre o Espírito Santo, e aí no próximo concílio eles formulam essa questão da Trindade. Mas para entender a Trindade é o seguinte, irmão, é bem rápido e simples para entender a Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Os três são Deus. Não são deuses, são Deus. É um ser que subdivide em três pessoas. É um ser que tem três essências, que cada um se manifesta para um propósito. Ponto. Como explicar isso para ficar fácil? Água. Eu tenho aqui água. A água, a composição química dela é H2O. Água. A água você tem ela em três estados: sólido, líquido e gasoso. Sólido, gelo; líquido, líquido; e gasoso, que é o vapor. Sólido, líquido e gasoso. Mas qual que é a composição das três? Água. Uhum, H2O. Então a melhor maneira de entender a Trindade é isso, é como a água. uhum. E é tão maravilhoso essa pergunta alemã que nos traz uma questão. E tudo na criação tem o dedo de Deus. Hum, Você, na sua live passada, você falou que o número 3 é muito importante na sua vida, uhum, né? É uma marca de Deus, uhum. né? Você tem lá o livro do 3E que eu tive a oportunidade de ler, e eu não vou dar spoiler, Não, que foi maravilhoso. isso aí precisa tocar um pouco ainda sobre o livro, mas vai lá. Bom, vou finalizar aqui então. E você fala lá dos 3 R's, né? Reconhecer, recomeçar, como que é? Reconhecer, recuperar e recomeçar. Exato, os 3 R. Então, Deus, a assinatura de Deus tem tudo. Nós, eu acredito, dentro da antropologia, que eu sou corpo, alma, espírito. Três. Então, assim como Deus é três, nós também somos compostos de três matérias. E Essa é a minha assim, explicação. Quando me perguntam sobre a Trindade, essa é a minha explicação. Eu então, comparo ao ser humano, né? No caso, exato. como a nossa formação, né?
Sim, então tudo que você vai ver é composto de três. DNA. Três. Céus. Primeiro céu, segundo céu e terceiro céu. Que é onde Paulo fala. Então, a Trindade resumida é isso, mas então para entender bem resumido é como a irmã entendesse a questão da água, Isso. tá bom? Se não ficou O- claro, Mari, segue o pastor David, manda mensagem para ele, manda uma DM para ele. já me falaram no grupo de estudo, eu faço o convite para quem quer participar do grupo de estudo. Nós temos um estudo bíblico e graças a Deus estamos com bastante gente lá. E começou presencial aqui na Igreja Metodista. E hoje a gente abriu esse leque, tem pessoas do Brasil e tal. O pastor Cris também está conosco lá nesse projeto maravilhoso. Então fica o convite, né? Quem quiser participar, é só me chamar depois, eu disponibilizo o link. Nós tem toda segunda-feira, nós temos um estudo bíblico lá na palavra, sobre o Evangelho. E, perdão, quem que é que você quer falar depois falar do estudo Não, bíblico? não, não, tô só, pode seguir. Então essa foi a minha caminhada na fé, meu testemunho de conversão. E agora a minha transição denominacional, né, para me finalizar aqui e para você fazer outras perguntas aí. Essa transição denominacional, ela é muito doída, ela é muito dolorosa. Porque imagine você nascer e crescer dentro de uma instituição achando que tudo que você praticava lá dentro era certo. Tudo, tudo. Eu acreditei muita coisa boa dentro da congregação, mas tem uns pontos negativos que é complicado. Mas, entendeu? Então, a questão da religiosidade que eu falei, essas marcas que ficam. Então, esse momento de transição é muito complicado, porque você vê pessoas que te abraçavam como irmão já não olham mais na sua cara. Graças a Deus, do meu lado, é minoria, mas tem. Tem. Quando eu comecei a entender o evangelho, já houve uma reclusão dentro da família, entendeu? Tem pessoas dentro da família que não concordam. Ó, pra você ter ideia, vou dar uma fofoca aqui. Minha esposa tá ouvindo, ela vai brigar comigo. Mas quando a minha esposa falou pra minha sogra que a gente tava saindo da congregação, minha sogra chorou. Mas ele é músico, o que que ele vai fazer? E hoje é uma pessoa que super me respeita, a gente conversa, ela me trata como um filho. Um beijo pra senhora, amo a senhora de coração. É, Então, esses dias mesmo eu recebi uma mensagem de um primo meu onde eu fiz você até repostou agora, acho que foi ontem ou hoje, ou comentou, não sei, quando eu falei do batismo, que o batismo é só um banho, eu fiz Uhum, né, na verdade foi um stories ali, eu tornei ele em Reels, e aí tem um primo meu que comentou lá, o que que aconteceu com você? uhum. Eu vi esse comentário dele lá. Uhum. Que o nosso Deus tenha misericórdia de você. Então acontece. Então esse processo de transição é ruim, é muito ruim para ambos os lados, de todos os lados, da nossa parte, porque você perder a característica. Quem que é o David? Aí ele era um irmãozinho que veio lá de Cabriúva, entendeu? É da terra do Glória e tal, músico por tantos anos. Quem que é ele? Ah, não sei. Filho do irmão tal. Exato. Entendeu? Então, quando você faz essa transição, você sai de um lugar para o outro, né? É como se você tivesse toda a sua identidade rasgada. Você precisa aprender a caminhar, você precisa tudo de novo. E nós Uhum. só conseguimos isso através do Evangelho, que nos transforma, porque o antigo homem fica para trás. Então nós começamos a caminhar diferente, fazer coisas diferentes pelo poder da palavra, e eu dou graças a Deus por isso. Então a transição é muito ruim, é muito triste. Me perguntaram já, como já te perguntaram também, que eu já vi você falando, eu saio ou não saio? Pessoas que a gente conhece. Eu Uhum. conheço, você conhece muito bem, e um dia Uhum. me perguntou, eu saio ou não saio? Eu falei, meu, eu não posso te dar essa resposta. Isso é particular, Uhum. entendeu? Pessoa que entende o evangelho, que fala do evangelho. Falei, ora e vê o que Deus fala. Se a sua missão é aí dentro anunciar o evangelho, manda bala. Eu não consegui, entendeu? Uhum. E o Senhor me mostrou, eu tenho um testemunho contando. é, é, eu falo que foi Deus que me tirou de lá porque ele tinha outro propósito. Porque lá dentro eu Uhum. não conseguiria fazer o que eu faço, Uhum. entendeu? Entendeu? Tem. Então eu fui para dentro da Lagoinha, assim como você pisou a primeira vez dentro da Lagoinha, eu pisei também a primeira vez da Lagoinha. Então quando eu li o seu livro, cara, eu fiquei muito impactado,
muito impactado, porque lembra que eu falei pra você? Cara, parece que tá contando a minha história, irmão. Uhum. A minha história. Vai ser, irmãos, preparem, esse livro vai vir a moer. Amém. 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 E é na Lagoinha, o Senhor falou comigo face a face, através do pastor da Lagoinha aqui de Boston, pastor Marcelo. E foi lá que Deus deu na boca dele. Deus deu na boca dele que o meu lugar não era mais dentro da congregação. Entendeu? Que a minha missão era para fora e que os que estavam lá dentro iam me procurar pedindo um conselho, palavra, que eu ia orar. Isso está acontecendo. Isso acontece. Entendeu? Então, é por isso eu tenho um carinho enorme pela congregação. É claro que às vezes pode aparecer que eu faço algum vídeo crítico, mas não tem como, porque a palavra nos constrange. A palavra nos constrange. Infelizmente, muita coisa que a palavra de Deus fala vai bater de frente com dogmas da instituição. E aí eu não posso fazer nada. Entre ter amizade e ser omisso, entendeu? Eu prefiro ficar na verdade. Eu Uhum. prefiro perder a amizade do que ocultar a verdade e ser omisso. Então é isso. Então Sim. essa transição foi isso. Aí hoje estamos, né, na CIB. Eu comecei, eu recebi Como que é o CIB? Para quem não sabe, o que que é a CIB? O que que significa a CIB? A CIB é a Assembleia Cristã Igreja Bíblica, entendeu? Ela começou no Brasil com a CIB Barueri, com o pastor, um beijo, um abraço para o pastor Odair, entendeu? Começou com lá. E aí o pastor Bruno, né, que é o professor Bruno da Lexi, foi para lá, começou, e aí ela começou a se expandir. Hoje tem a CIB em Barueri, na Penha, onde o pastor Bruno é pastor lá, tem a CIB em Sorocaba, Sorocaba, uhum. Ibiúna, Tijucas, Santa Catarina, Tijucas, né? uhum. Califórnia, junto Califórnia, com o nosso uhum. irmão Marcelo, homem de Sim, Deus também. E aí a uhum. gente também tem um ponto aqui onde a gente se reúne aqui também. Então nós estamos nesse projeto, estamos à frente, né, aprendendo e ensinando o que nós sabemos e sempre levando a palavra de Deus, falando do evangelho. A minha missão, eu sempre falei que a CIB, e eu já falei isso em reunião dos pastores, que eu vejo a CIB aí como uma clínica de recuperação, um Hum, hospital, uau. entendeu? Um hospital, eu falo porque comigo foi assim dentro do evangelho, então o nosso foco é falar da palavra de Deus, falar do evangelho, né? Tirar essas mágoas, raiva que muitas vezes pessoas saem da congregação e carregam, e isso não é bom, isso não é saudável, porque a palavra de Deus fala para não ter isso. Qual que é a oração? A gente falou aqui da oração, né? O Senhor Jesus fala, perdoa os nossos devedores assim, nos perdoa assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, se nós não liberamos perdão, nós não somos perdoados, porque a base do evangelho é perdão. Uau, Se você não perdoa, uau. é um problema. Então eu vejo não só a CIB, quanto as denominações aí também, né, como esse processo de cura e tal. Então hoje estamos na CIB, né, aqui em Boston, né, estamos um pouquinho em implantação, né, começamos até aquela vez que você foi lá, né, participou da ceia conosco, a gente estava com uma quantidade até boa, mas implantação não é fácil, foi caindo, e agora estão ficando só os guerreiros Glória a que eu Deus. falo que é a base da CIB, mas estamos aí, né? É, rompendo em fé, né? Que nem diz os Uhum. hebreanos, rompendo em fé. Então, essa é a minha história Benção, bem resumida, benção, e é isso aí. Agora estou benção, livre. benção, benção. Bom, Isso. você já entrou no, na questão do livro, né? Qual que foi a tua. Para quem não sabe, pastor David foi um dos que fez os comentários ali no final do livro, né? Então, qual que foi, assim, do que você pode falar, sem dar muito spoiler, qual foi a sua experiência na leitura dos três R's e também o que o leitor pode esperar aí da leitura desse livro, qual que é a mensagem que traz esse livro, que é a expectativa para eles aí. Paz. Primeiramente, Deus abençoe. Muito obrigado pelo carinho, né, de eu ter lido o teu livro e ter feito um comentário ali. Foi uma alegria imensa, tá? Amém. Deus abençoe por isso. Tamo junto. Agora, rapaz, sobre o conteúdo do livro, sem dar spoiler, eu precisaria ter. Você poderia ter se convertido e ter escrito esse livro há 5, 6 anos atrás.
A introdução foi feita em 2020, né? Mas mudou completamente. Mas tá bom. Eu precisava ter lido esse livro há 5, 6 anos atrás. Então ele é impactante. Ele fala de uma coisa muito atual dentro dos cristãos. Também. Dentro dos cristãos, dentro da religião, entendeu? Ele fala de uma coisa muito, muito atual que ninguém comenta. Ninguém fala. E isso está matando muito irmão e irmã. Então o livro é muito impactante nessa parte. E Deus abençoe, Caio. Deus abençoe por abrir, por expor, porque não é fácil. Não. Não é fácil expor o que você expõe. Entendeu? Eu passei pela mesma coisa. E às vezes, quando eu vou contar, minha esposa não fala isso, porque é constrangedor. É constrangedor. Então, cara, o seu livro é impactante. Impactante. Então, é o que eu tenho que falar. É uma leitura gostosa que eu tive que ler devagarzinho, senão eu acabava ela rapidão, porque ela prende. E como eu vi muita coisa que conectou muito a minha história com a sua, né? Então, é claro que tinha aspectos completamente diferentes, mas o teor do livro mesmo eu achei impressionante. E esse processo, né, dos três L foi sensacional. Então, um livro maravilhoso. É, eu acho que vai impactar muitas vidas aí, e Deus vai abençoar muita vida. E Deus tem te usado, meu irmão. E Deus vai te usar Amém. mais e mais Amém. poderosamente. Amém. E eu creio Amém. nisso. Ok, meu Eu irmão. sei que você não está fazendo, né? A gente viu lá um post que você fez. Ah, saiu, agora vai escrever livro para ganhar dinheiro. Não, a sua alma, o seu desejo, eu tenho certeza que é escrever para ganhar almas, não é para ganhar dinheiro. Sim. E é isso que vai fazer, porque quando eu li, eu fiquei impactado, chorei, falei, meu, esse livro vai transformar muitas vidas, porque é um assunto que é pouco abordado. Então, Amém. maravilhoso. Deus está na tua Amém. vida, meu irmão. Amém, meu irmão. Amém. Irmão Alex, não está disponível para venda ainda, tá bom? Já foi impresso, está na transportadora para ser levado para minha casa lá em São Paulo. Estamos aí vendo como vai ser essa questão logística para poder trazer algumas cópias aqui para os Estados Unidos, para quem está aqui, né? Mas em breve vão ter maiores detalhes. Pode ficar atento aí que em breve eu vou fazer uma live. Já anota, vocês que estão aqui, já anotem. No dia 3 de agosto eu vou fazer uma live de pré-venda do livro. Creio que até lá já vão ter maiores informações, data, tudo certinho, mas vai ter uma live de pré-venda e um preço especial também para pré-venda desse livro, tá bom? Para quem vai falar, provavelmente vai ter gente que vai falar aí, né? Ah lá, tá vendo? Anunciou o livro para vender. Meus caros, há um custo. É, Há um custo. Eu quero escrever um livro, eu já tenho alguma coisa em mente, e eu sei, eu imagino, né? Não é caro, não é barato escrever não, um livro, leva tempo, você tem que dar. Eu sou ruim de português, então você tem que dar para alguém fazer a correção e tal. a Não é fácil. revisão. A revisão, a questão Você escreve, vai, volta, escreve, vai, volta. E tem uma coisa, é caro e ninguém esbanja dinheiro, né? Ninguém esbanja dinheiro. Então, às vezes o valor é para custear, né? Para custear esse, não é para fazer dinheiro, mas sim para Sim, custear esse negócio, sim, esse projeto. sim. Só o que eu queria Mas o livro, adicionar, hum, perdão, pastor, é algo que, sim, tem algo que eu toco ali, um assunto bem polêmico, mas eu sinto que o Espírito Santo tocou fortemente no meu coração que era necessário falar e tocar. Mas a mensagem do livro principal é sobre evangelho, é sobre o evangelho de Jesus e é sobre esses 3 R's, né? O que significa esses 3 R's? É reconhecer, recuperar e recomeçar. É o ponto principal do livro, é isso, né? Não é sobre Caio, não é porque eu não tinha como contar o meu testemunho sem contar a minha história, da minha vida. Então vai ser um pouco de uma bibliografia, mas a mensagem é sobre Jesus, é sobre o amor de Jesus, a misericórdia, a graça e recomeçar com Jesus, né? Então é tanto para pessoas que nunca conheceram Jesus, que querem conhecer esse Jesus, o que ele pode fazer, e para muitos que já estiveram, já caminharam, estão longe e não vê esse caminho de volta, né? Porque eu passei isso e eu posso dizer que sim, acontece. As pessoas, quem está de fora, nunca vai entender na sua essência, na sua totalidade,
o que é a graça, o que é a misericórdia do Senhor, se você nunca precisou dela Amém. verdadeiramente. Quando você Amém. prova dela, você entende que ela, primeiro, é real, existe, e por que você precisa dela, né? E como encontrar esse caminho de volta. A mensagem principal do livro é a respeito disso, né? Exatamente, foi maravilhoso você falar isso, porque mostra, né, que a libertação desse tema que você trouxe só ocorre através de Cristo. Sim, sim, Só também. ocorre através do Evangelho, Só. dessa transformação. Porque não adianta. Sim, Se Cristo não entrar, se o Evangelho não entrar e você não for transformado, não acontece. verdade. Não Benção. acontece. Então, a mensagem é maravilhosa porque ela está apontando para Cristo, para o Evangelho, para a metanoia, né? A Exato, mudança de mente. Isso é exato. maravilhoso. Benção. Gente, se alguém tem alguma pergunta para o pastor, fique à vontade nesse momento. Já passamos aí 1h30, mas é benção, glória a Deus. Deu um É, culto, deu um culto, deu um culto. deu um culto. Eu resumi muito, eu resumi bastante, viu? Ó, consegui falar 3 pontos, 1h30. Quem sabe, né? Deus abençoando um dia ter um podcast, aí a gente chama o pastor e aí Amém. ele pode contar sem resumir, sem nada. Mas vamos aguardar aí ver se o pessoal tem alguma pergunta, alguma coisa. Mas já quero aqui agradecer, né, o pastor David primeiro pela Amém. disponibilidade, pela amizade, pela parceria, pela comunhão, por ter aceitado, né, o convite de fazer o comentário no livro. Foi muito especial ter esse comentário seu, né? Teve o Felipe também, que eu tô tentando ver se convenço o Felipe a fazer uma live, mas o Felipe é difícil. O, Fi- Mas, o, o fala. Felipe é outro também, rapaz, sensacional. É fora da curva, né? Não. Fora da curva, homem de Deus, Eu já manja falei que ele, demais da Bíblia, eu já falei que ele precisa sair da caverna, ele precisa da falar, caverna. né? Ele precisa, Mas, eu acho que ainda mais quem ele era, né? Quem ele era. sim. Eu tenho um negócio bem engraçado que aconteceu com o Felipe, quando eu estava ainda dentro da congregação, e eu já estava entendendo o evangelho, estava estudando, foi na época que eu estava comprando minhas bíblias de estudo e tal, e eu Aham. comprei aquela bíblia, a palavra-chave, sabe, que ela é tipo um Stronger, Não. essa aqui, ó, é a palavra-chave. Hum. Ela é João Ferreira de Almeida, mas ela traz no hebraico e no grego algumas questões e tal. Hum. E aí eu levei, né, pra um culto lá nas montanhas. Não sei se você já foi lá no culto Tem, das claro. montanhas. Opa, eu fui no É. primeiro, não. Ai, Quer dizer, não, eu não fui no primeiro. Eu fui o primeiro pós-batismo, é, mas eu fui um dos primeiros cultos lá, eu fui. Aham. e aí eu fui lá, né? Nós fui lá e tal. E aí eu levei essa Bíblia. Já tava tendo algumas vezes, já fazia comum em Hulk 7. E aí nós ia lá para ajudar também. E eu levei essa Bíblia. E esse dia tava lá o Felipe. Hum. Ele que atendeu. Rapaz, que pregação maravilhosa. Perdão, eu fui na primeira reunião de jovens, o primeiro culto misto que teve lá nas Ah, montanhas. que teve Foi isso. lá. É. Uhum. E aí eu levei essa Bíblia, né? Minha esposa falou: para que você vai levar essa Bíblia? É porque eu quero levar, eu quero analisar quem vai pregar lá, o que vai pregar e tal. Não sei o quê. É uma Bíblia de estudo, ele é uma Bíblia de hermenêutica, exegese. Aí, beleza, foi ele que atendeu e tal. Aí acabou, eu deixei a Bíblia perto do meu instrumento, assim, né? Não cabia dentro do estojo do instrumento, porque ela é grande. E aí eu tava lá atrás, ele passou, ele saiu da frente, né? Passou e parou. E olhou, e eu falei: ih, moiou. Vai puxar minha orelha. Aí eu examinei meu orelha. Ele pegou assim, começou a folhear e virou assim: de quem que é essa Bíblia? Se ele ver, se ele ver isso aqui, ele vai lembrar. Aí eu fui com aquela cara de cachorro que caiu da mudança. Falei: é minha, irmão. Ele virou: você estuda a Bíblia? Falei: um pouquinho. Aí ele se abriu, irmão. Aí ele falou: nossa, tá no mesmo time. Não. Felipe Mas é, foi Felipe é maravilhoso. benção demais. Meu irmão, E ó, bom, ei, pode falar, pode falar. uma coisa que eu queria trazer também, né, que nem eu falei que, só para finalizar aqui, que eu não sou um crítico da congregação, nem nada. O nosso propósito, o meu não, o nosso propósito vem de Cristo, que é
quer falar do evangelho, né? É falar do evangelho. E eu acho que o campo missionário é muito grande, dentro e fora de instituições. E então eu tenho muito respeito e carinho pela congregação e tal. São todos meus irmãos que estão lá dentro, são meus irmãos em Cristo, entendeu? Amém. São meus irmãos. Eu acredito na salvação de todos que estão lá dentro. Acredito, embora, né, tem alguns problemas lá, mas tem muitas pessoas que estão genuinamente lá dentro, compromissos que querem servir a Deus da sua maneira. Então, tomara a Deus que homens e homens se levantam lá, que o evangelho seja propagado mais e mais quando eu conheço pessoas que estão lá dentro, que anunciam o evangelho. Mas o Senhor também trabalha lá dentro. O Senhor também está lá dentro. Então, Uhum. o Senhor está lá dentro. Inclusive, né, ontem, né, eu perdi uma tia antes de ontem, ontem foi o funeral dela. Só para vocês terem ideia, ela estava dentro do ensaio musical, ensaio do GEM. É uma tia que eu cresci, né? Do lado dela, toquei, como eu falei, eu comecei a tocar com 12 anos de idade, então eu tinha 12, 13, 14, 15 anos, eu tocava com ela, quando eu ia na casa dela com meus primos e tal, e Deus recolheu ela, vou usar um termo CCBano, Deus recolheu ela dentro da CCB. Ela estava tocando no ensaio, tocou aquele hino, o antigo 322, que depois mudou para o Inário 5, que eu não sei qual que é o Santo, 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 que é um Uhum. lindo É 3, maravilhoso. 374? É 374, É, né? eu não lembro. Eu sei que era o 322, né, do Inário Uhum. 4, que é Santo, Santo, Santo. Ou seja, o que que é Santo, Santo, Santo? A palavra de Deus que diz que é os anjos clamando pelo nome do Senhor. Santo, Santo, Santo é poderoso. Né? Isso está Uhum. em A Jeremias, visão, Isaías. Isaías. E Uhum. Se eu não me visão de engano, acho que Isaías. foi hoje o meu devocional, não sei se foi de hoje ou de amanhã, é sobre esse verso, essa parte. Aí, ó. E Uhum. também tem Apocalipse, né? Que João vê também os anjos lá Uhum. gritando santo, santo. Então o hino é composto em cima disso. E ela tocou esse hino e foi pro banheiro. E dentro do banheiro, terminou o hino, ela foi pro banheiro. Dentro do banheiro, ela sofreu um infarto e veio a óbito. Então ela morreu dentro do lugar que ela mais gostava de estar. E morreu fazendo o que ela mais gostava de fazer, que era adorar o Senhor e tocar. E eu tenho certeza que ela está no braço do Senhor. Tenho Amém. certeza. Então, Deus habita lá dentro, e por que eu estou falando? Só para finalizar. Eu tinha uma curiosidade, eu já preguei dentro da congregação. E não foi uma vez, não. Foi uma vez, não. O pai me deu me abriu essa brecha aí. E a primeira vez que eu preguei foi lá nas montanhas. Eu Hum. tava indo para lá, ele falou assim, ó, você atende culto para nós hoje. Eu falei, não, não vou atender, não vou, vai atender, não vou atender, vai atender, não vou atender. E aí ele falou, ó, ele se atrasou, ele foi malandro. Foi paulista ali, ele foi paulista. Ele se Uhum. atrasou de propósito só para me atender o culto. Entendeu? Aí, resumindo, eu atendi, tava lá. Atender foi fácil, porque eu fui auxiliar há muito tempo. Eu fui auxiliar de jovens, então atender é fácil. Ir para pregar, primeira vez. E aí eu sempre tive um desejo de saber se Deus revela mesmo. Na verdade, a palavra já é revelada. Eu só queria entender como que era, como que passava na cabeça. Deus não revela a palavra, Deus aponta. Deus traz Hum. lembrança. Entendeu? E Uau. Deus só traz lembrança para quem conhece. E eu lembro Hum. que na época eu estava começando a ler, estava começando a entender o evangelho, então eu estava muito lendo os evangelhos. Eu lembro que nesse dia que eu estava atendendo no culto, e aí o pai já estava lá, e outros irmãos, né, inclusive o Zucchini, e eu implorei para eles subirem, e aí, não, é você mesmo. E aí eu lembro que nós começamos a tocar o hino que antecede a palavra, e o Senhor falou, quase que em voz humana, afasta de mim esse cálice. Uau. A minha primeira pregação que eu fiz dentro da CCB foi evangelho, foi a morte e o sacrifício de Cristo. Glória Então a Deus. Deus trabalha lá dentro também. Sim. Deus abençoe, perdoe pelo tempo ocupado e Amém, amém. tamo aí. Não, glória a Deus, Deus abençoe. Primeiro, né, é uma honra receber um pastor, alguém que somos todos iguais, mas eu tenho aprendido, né, a reconhecer não a autoridade, não uma hierarquia, não é isso, mas alguém que tem uma unção, né? Então você foi ungido ao ministério, foi ungido ao ministério de Amém. pastor, então reconhecemos isso.
E fico muito grato de ter aqui a primeira pessoa participando dessa série de lives, né? E alguém também que fez parte da finalização da produção da obra literária, né? Dos 3 R's. Também fico muito Glória a feliz. Deus. E Amém. Deus abençoe por compartilhar, né, todas essas obras, milagres, o trabalhar de Deus na sua vida, da sua família. E não se preocupe com relação ao tempo. Sei que você falou, me controla aí e tudo, mas está tudo certo. É para honra e glória do Senhor. Isso Então, aqui é um culto, é uma oferta, é amém. uma oferta. Agora que você deu munição, então deixa eu falar mais um pouquinho. Vai lá. Respondeu o pastor Cris aí, que eu acho que é Ah, muito teve a interessante. pergunta do pastor, perdão, pastor Cris, verdade. Teve a pergunta aí. Responder ele que eu acho que você vai concordar comigo. Uhum. É, ele fala aqui, né, David, responde para nós se existe vida fora das paredes cinza. Opa, Existe, principalmente nas paredes pretas. porra. Eu lembro a primeira vez, Caio, que eu fui na Lagoinha, né? Eu lembro que minha esposa, ela queria, ela já via online e tal, e ela me chamava. E olha que eu já entendi o evangelho, sabia que isso não tinha nada a ver. E ela falou: o que que você acha da igreja de parede preta? Eu falo: ah, eu acho que não tem necessidade, nós somos filhos da luz, por que que eu vou andar numa caixa preta? Hum. Só até que um dia que eu falei, fiz o convite para ela e vamos. Aí fomos, foi uma amiga nossa também, que Deus deu graça de evangelizar ela, e por graça e misericórdia, ela entendeu o evangelho, batizou na Lagoinha, confessou Jesus, está lá servindo a Deus dentro da Lagoinha. E eu lembro que a primeira vez que eu fui, respondendo a pergunta do Cris, eu entrei. Não sei se você não dá para ver, mas essa salinha minha aqui parece que eu estou dentro da Lagoinha, é um caixote preto. Lagoinha é um caixote preto com luzes e tal, eles apagam. Parece uma casa. Eu nunca fui embalada, mas eu acredito que deve ser mais ou menos aquilo. E eu falei, meu Deus, o que que eu tô fazendo aqui? Aonde que eu vim parar? Aonde que eu vim parar? E aí, começou, antes de começar o culto deles, foi a maior experiência que eu vivi na minha vida. Eu nunca vou esquecer isso. Toda vez que eu vou na Lagoinha, eu gosto de ir na Lagoinha, entendeu? Toda vez que eu vou lá, eu sinto algo diferente. Eu e minha esposa sentimos algo diferente, porque Deus também trabalha lá dentro. E eu lembro que eu estava dentro daquele caixote preto e chegamos antes do culto começar, meio de semana, e começou a tocar um louvor no fundinho. É um louvor que eu gosto muito, que chama Cruz, da casa Worship. Ele fala Lama, Lama Sabachthani e tal. Ali lá massa da... Meu, lindo, louvor lindo. Depois vocês procurem Cruz ou a Cruz da casa Worship. E começou a tocar aquele fundinho musical, tal. E aí começou a tocar a música e tal. Começou quando falou no sacrifício de Cristo, lá Massa Bactani e tal. Meu, a pouca luz que existia, apagou, virou aquele breu só com um telão aceso, entendeu? Só com o telão. Essa foi minha experiência pela primeira vez dentro da Lagoa, indo na parede preta. Aquela luz apagou, aí começou aquela fumaceira sair. Falei, vai, pronto, vai entrar um cantor aí, um roqueiro, entendeu? Aí aquela fumaceira assim, eu olhando aquilo, e a música já me tocando. Eu já senti na presença do Senhor. Aí aquela fumaceira, a luz apagou tudo, aquela fumaceira. Aí do nada acendeu uma luz na horizontal e na vertical. Sabe o que formou no palco? Uma cruz de Uau. fumaça. Quando eu vi aquilo e cantando no mesmo time, eu não sei se foi proposital ou se foi coisa do Senhor, mas quando eu vi, cara, aquela cruz de fumaça e cantando aquele louvor, eu fui completamente impactado. Eu saí daquele dia falando o seguinte: existe uma vida fora das paredes cinza. Deus também está aqui dentro, como está em outros Sim, lugares. Então não tenha medo, não é pecado ir visitar outras igrejas. Eles também são os nossos irmãos, são filhos do mesmo Pai. Então isso não é pecado, tá bom? Deus amém. abençoe o tempo ocupado. Amém. Mais uma Amém. vez, muito obrigado pelo convite. Foi um privilégio, uma honra estar participando aqui, abrindo, né, essa série de entrevistas. Deus abençoe grandemente. Amém, meu irmão. Amém, pastor. Amém. Deus abençoe cada um de Amém. vocês. Comenta, eu vou deixar a live vai ficar salva. Vocês que estiveram aqui no ao vivo, deixa um comentário no post, né, da live. Você que está assistindo gravado também, deixa seu comentário aqui se de alguma forma essa live tocou a sua vida, abençoou a tua vida, algo que você aprendeu Amém. aqui.
e vai Amém. gerar, essa live vai gerar muitos conteúdos ainda também. Eu vou fazer alguns cortes depois, vou marcar o pastor David e Amém. vamos seguir a nossa missão, que é compartilhar, né? Vamos Sim. levar o sal para que gere sede e aqueles que tiverem sede encontrem a água viva, né? Amém? Amém. Amém. Eu posso finalizar com um versículo? Nossa, eu Pode, tô pastor, falando. pelo amor de Deus. Não, você vai ter que fazer uma oração. Faz um versículo e uma oração para nós, então. Eu queria finalizar com um versículo que contribui muito, né? Estava até aberto aqui desde o começo, que contribui muito com isso que você falou. E um versículo que impactou muito a minha vida, que fala o seguinte, está em 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 7 e 8. 7, 8 e 9. 1 Timóteo, capítulo 1, versículos 7, 8 e 9, que diz o seguinte: Pois Deus não nos deu o espírito de covardia, Hum, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor e nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. amém. Amém. Então não se envergonhe. Não se vergonhe em falar da palavra de Deus, do Evangelho, que você possa ser transformado com o poder, que é o dunamis, com o poder da palavra de Deus, que você seja fortificado e não seja um covarde, não tenha medo, e leve, anuncie esse Evangelho de salvação, que me salvou, que me restaurou e vai te salvar, já te salvou, te restaura e te transforma. É isso que o povo precisa. É isso que o povo precisa saber, que Deus tem um plano e se chama salvação através do sangue de Jesus. Esse é o plano. Deus não quer que ninguém se perca. Deus deu o seu Filho unigênito para que todos nele vivam. Deus deu o seu único Filho para que nele, através dele, nós sejamos salvos. Então não ser vergonha de testificar, não ser vergonha de falar a palavra de Deus. Eu costumo dizer, Caio, que quando um cristão, ele entra em algum lugar, quando o crente entra em algum lugar, o ambiente tem que ser transformado e não ele ser transformado pelo ambiente. Quando o cristão entra em um lugar, você tem que mudar aquela atmosfera, você tem que mudar, você tem que ser sal, você tem que ser água, você tem que ser luz para aquele lugar. O cristão ele tem que mudar o ambiente aonde ele está. Se você não está mudando o ambiente, você não carrega o poder de Deus, o dunamis, o poder da palavra. Amém. Deus abençoe. Amém. Não, conclui com uma oração aí, rapaz. Ora por nós. Apresenta aí essa série de lives, o lançamento do livro e as vidas desses que estão aqui e vão assistir gravado também. Ok. Então vamos orar, fecha os teus olhos, curva a tua cabeça e prostre o teu coração. Pai, obrigado, Senhor, por mais essa rica oportunidade de estarmos aqui nesse momento de comunhão. É claro que virtual, online, mas sentimos a tua presença e estamos como igreja, e igreja universal, onde Cristo é a cabeça. Cada um nos seus aposentos, nos seus descansos, outros até mesmo às vezes trabalhando, mas que eu acredito, Senhor, para aqueles que participaram, para aqueles que vão ouvir, sejam edificados, não pelo meu testemunho, pela minha conversão, mas pela palavra de Deus, pelo evangelho que me transformou, para que todos possam ter certeza de que podem ser transformados, independente do pecado, independente da circunstância, que eles também são filhos de Deus se estiver embaixo do mesmo sangue do Cordeiro. Pai, abençoe a vida deste caro servo de Deus,
o irmão Caio, que está fazendo um trabalho maravilhoso com os seus devocionais, está escrevendo um livro maravilhoso, que a vida dele possa ser, Senhor, que a história dele, esse livro dele possa transformar, como eu creio que vai transformar a vida de muita gente, que muitas pessoas possam ser alcançadas, Senhor, pelo Evangelho através desse livro, e muitos que possam entender, falar assim, eu não tenho mais jeito, estou condenado, olha só onde estou vivendo, que através desse livro essas pessoas possam ser alcançadas e conhecer o Evangelho de verdade e ir para as Escrituras e saber que existe uma vida muito melhor do que o mundo nos proporciona. Abençoa a vida dele, Senhor, o ministério dele. Nós vemos, Senhor, todo mundo vê que o Senhor tem uma grande missão, tem um chamado na vida desse homem. E abençoa ele poderosamente, Senhor. Poderosamente. Abençoa cada um que aqui estamos também. As lives que virão depois dessa também, cada um que vai estar aqui presente, que o Senhor possa encher cada um do Espírito Santo, que eles possam trazer renovação, que eles possam trazer palavra de conforto, de consolo, mediante a palavra de Deus, testemunhando e contando a experiência que tiveram contigo, Senhor. Nós sabemos, Senhor, que nós éramos merecedores, Senhor, da condenação e do inferno, mas por amor, por misericórdia, por graça, o Senhor nos salvou, Senhor, e somos agradecidos por esse plano de salvação. Senhor, que o Senhor continue nos guardando, nos perseverando, dando força para lutar cada dia mais e mais, para que juntos, como igreja, possamos perseverar na fé e guardar, ser firme e fiel em Cristo Jesus até que ele venha, Pai. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Amém. Deus. Glória a Deus. Pastor, gratidão. Deus abençoe a sua vida, teu ministério, tua família. E tamo junto. Amém. Até depois do fim. Amém. Até depois do fim. Graça e paz. Fiquem Deus com Deus. abençoe a todos. Gratidão. Me sigam lá, David Sigam. Azevedo. E quem quiser participar do estudo bíblico, é só me chamar lá também. Graça e paz. Deus Benção. abençoe, Caião. Deus Beijo e abençoe. abraço no Tamo coração junto. de todos. Deus abençoe, meu irmão. Amém.